A história nos ensina que o supercontinente existiu há muito tempo, cerca de 300 milhões a 273 milhões de anos atrás. Naquela época, todos os continentes da Terra eram amigos e andavam juntos. Eles formavam uma equipe incrível chamada Pangaea ou Pangaea. Se você estiver se sentindo sofisticado, o nome vem de uma palavra grega que significa toda a Terra. A Pangaea também tinha uma enorme vizinhança de água chamada Pantalassa. Portanto, nosso mundo inteiro era um enorme pedaço de terra cercado por um enorme pedaço de oceano. O megacontinente parecia um C gigante que se estendia entre o topo e o fundo do nosso planeta. Mas, como diz a história, as coisas mudaram. Cerca de 200 milhões de anos atrás, no início da época Jurássica, como nos tempos dos dinossauros, a Pangaea decidiu dar uma festa de separação. Esqueça as velhas ideias de continentes à deriva como grandes icebergs. Ela se dividiu em pedaços menores, formando os continentes que conhecemos hoje. Ah, e como bônus, criou os oceanos Atlântico e Índico. A história da Pangaea foi contada pela primeira vez por um especialista em meteorologia alemão chamado Alfred Wegener em 1912. Mas como ele ficou sabendo de algo que aconteceu há tanto tempo? Imagine o núcleo da Terra como uma grande lareira aconchegante que emite calor. Esse calor cria correntes giratórias especiais na camada externa da Terra. Podemos pensar nisso como a crosta terrestre, que se parece com um grande quebra-cabeça com muitas peças. As correntes quentes fazem com que essas peças do quebra-cabeça, chamadas de placas da crosta terrestre, se movimentem. Às vezes se chocam umas contra as outras e, às vezes, deslizam umas sobre as outras. É como um baile fantástico que acontece sob nossos pés. Um dia, Wegener observou as formas dos continentes e pensou que os litorais da América do Sul e da África se encaixavam. E realmente se encaixavam. Então, ele imaginou que, há muito tempo, todos os continentes andavam juntos como uma grande massa de terra. Mas ele não podia simplesmente dizer isso sem nenhuma prova. Então, como sabemos que a Pangaea realmente existiu? Bem, há algumas pistas que nos levaram a essa incrível descoberta. Uma pista é como quando você monta um quebra-cabeça e as peças se encaixam perfeitamente. Basta olhar para as formas dos continentes atuais. Dá para perceber que eles se encaixam quase como uma combinação perfeita. Obviamente, suas formas mudaram com o tempo. Isso aconteceu há milhões de anos e, desde então, as margens dos continentes têm sido lavadas pela água ao longo dos anos. Mas mesmo assim, ainda podemos ver como eles se encaixam bem. Outra pista vem da verificação dos fósseis. Sabemos que os animais antigos deixaram muitos fósseis para trás. Foi assim que aprendemos sua história e quais eram as espécies existentes. Mas quando os cientistas compararam fósseis encontrados em diferentes continentes, eles notaram algo interessante. Esses fósseis eram semelhantes. Surpreendentemente, eles pertenciam aos mesmos grupos de animais, embora estivessem distantes uns dos outros. Não é como se esses animais pudessem atravessar o oceano com suas 4 patas, e é improvável que esse tipo específico de animal tenha se originado em 2 lugares ao mesmo tempo. E, por fim, as montanhas. Imagine explorar debaixo d'água e encontrar enormes montanhas nos oceanos. Essas cordilheiras submarinas e trincheiras profundas são como cicatrizes de quando as placas tectônicas da Terra se moviam. Elas servem como outra prova de que os continentes fazem parte de algo maior. Quando você analisa todos esses aspectos em conjunto, obtém um quadro bastante claro. Os continentes da Terra já estiveram reunidos em um supercontinente. Desde então, eles seguiram caminhos separados. Mas as lembranças de sua grande aventura ainda estão gravadas nas formas dos litorais, nas rochas que deixaram para trás e muito mais. Mas agora isso é óbvio para nós. Na época da descoberta de Wegener, havia ideias diferentes circulando por aí. Algumas pessoas achavam que os continentes afundaram para formar os oceanos, mas Wegener tinha uma visão diferente. Ele achava que os continentes estavam sempre em movimento. Ele até criou uma expressão sofisticada, deriva continental, para explicar o fato. Mais tarde, ele foi acompanhado por outro cientista chamado Alexander Dutoit, que acrescentou uma pequena reviravolta à história, sugerindo que havia 2 continentes originais, Laurásia no norte e Gondwana no sul. Mas a verdadeira festa só começou na década de 1960, quando os cientistas descobriram o ingrediente secreto dessa receita, a tectônica de placas. E finalmente essa teoria explicou tudo o que Wegener e Dutoit falavam. A teoria de Wegener foi comprovada como correta após 50 anos. Com o passar do tempo, aprendemos mais e mais sobre nosso planeta. Descobrimos que a Terra costumava ter vários supercontinentes.
Antes da Pangeia, havia um megacontinente chamado Rodínia, há cerca de 1 bilhão de anos. Mais tarde, Panouchia entrou em cena há cerca de 600 milhões de anos. O interessante é que a história da deriva continental está longe de terminar. Nossos continentes estão sempre em movimento. A África está dando um solavanco amigável na Europa e a Austrália está jogando um jogo de carrinho de choque com o Sudeste Asiático. Sabe o que está no horizonte? Outro supercontinente. Então, como esse próximo supercontinente se formará? Bem, há 4 possibilidades principais: Novo Pangeia, Pangeia Última, Aurica e Amásia. Esses nomes podem parecer de super-heróis, mas na verdade são formas diferentes de encaixar as peças do quebra-cabeça. Vamos dar uma olhada em todas elas. Primeiramente, Novo Pangeia. Você sabe que tem o Oceano Atlântico de um lado e o Oceano Pacífico do outro. Bem, se esses oceanos continuarem a fazer o que estão fazendo agora, o Atlântico continuará a se abrir enquanto o Pacífico se fecha. Se isso acontecer, as Américas, América do Norte e América do Sul, darão um grande toca aqui uma na outra. E a Antártica, aquela terra gelada bem ao sul, também participará da diversão. Ela estará se deslocando em direção ao norte. As Américas e a Antártica que se deslocam para o norte provavelmente se chocarão com a África e a Europa. E assim se formará um supercontinente totalmente novo. Em seguida, Pangeia Última. No futuro, o Oceano Atlântico pode se cansar de ser tão largo. Ele pode decidir desacelerar e encolher um pouco. Há pontos em que o fundo do oceano está deslizando por baixo da Terra. É como uma passagem subaquática secreta. Esses pontos são chamados de zonas de subducção. Então, se esses túneis secretos estiverem se espalhando ao longo da costa leste das Américas, as Américas, a Europa e a África podem se unir novamente e formariam um supercontinente. Esse supercontinente seria cercado pelo Oceano Pacífico. O próximo supercontinente possível é a Aurica. Nesse cenário, os oceanos Pacífico e Atlântico podem decidir tirar um cochilo e se fechar. Mas não se preocupe, pois quando uma porta se fecha, outra se abre. Neste caso, um oceano totalmente novo surgiria para substituí-los. Imagine uma grande fenda no solo cortando a Ásia como um zíper se abrindo. Essa fenda é chamada de Fenda Pan-Asiática. E ela se tornaria um oceano totalmente novo. Com esse novo oceano, surgiria um novo supercontinente, Aurica. Atualmente, a Austrália está se deslocando para o norte como se estivesse tentando encontrar um bom lugar no centro do nosso planeta. O leste asiático e as Américas podem se juntar de ambos os lados. Depois disso, a Europa e a África podem se unir às Américas. E BUM! Aurica! E finalmente, a Amásia. Ela pode se formar se algumas das placas tectônicas forem para o norte. Elas podem levar continentes como a África e a Austrália para um passeio. Eles ficarão ao redor do Polo Norte. Todos os continentes, exceto a Antártica, podem se unir. E mesmo que eles possam se reunir em torno do Polo Norte, eles não fechariam os oceanos. Os oceanos Atlântico e Pacífico ainda estariam abertos para negócios. A forma como essa grande reunião aconteceria depende dos movimentos tectônicos da Terra. Até o momento, acreditamos que Novo Pangeia é o cenário mais provável. Isso também depende do que aconteceu exatamente com a Pangeia depois que ela se separou. E quando o novo supercontinente surgir, o que acontecerá com o clima? Como o oceano se comportará? E os animais e as plantas? Todas essas perguntas iluminam nossas mentes. Quem sabe? Talvez um dia nossos descendentes olhem para o mapa mundi e vejam essa incrível jornada completar o círculo. Continue fazendo perguntas curiosas e fique atento nos próximos 100 milhões de anos. A maior cerca do mundo se estende por mais de 5.000 quilômetros de Queensland à Austrália Meridional. Se esticada, poderia facilmente ligar Londres a Nova York. E se você caminhasse ao longo dela, precisaria de 6 meses para completar a jornada. Ela não foi construída para proteger a fronteira australiana. Por que seria, se os australianos são cercados por apenas água? Também não foi construída para proteger algum edifício importante. Seu objetivo é manter algumas espécies de animais afastadas umas das outras. Foi no final do século XVIII que os australianos começaram a construir partes dessa cerca. Eles queriam criar uma barreira que separasse a parte animada e movimentada do país, onde cidades como Melbourne e Sydney prosperam, do outback árido e seco. Eles usaram postes de madeira escavados profundamente no solo, ligados por uma tela de arame de cerca de 2 metros de altura.
Algumas partes da cerca têm até uma segunda camada carregada eletricamente. Para garantir que essa cerca cumpra a sua função, foram adicionadas algumas luzes vermelhas e brancas para ajudar a proteger as coisas mesmo à noite. Uma equipe de mais de 20 pessoas trabalha em tempo integral para manter tudo sob controle aqui. E todos os anos, as autoridades locais contribuem com cerca de $750 mil para manter a construção em forma. Por que toda essa preocupação? O principal motivo foram os dingos. Essas criaturas parecidas com lobos são os maiores mamíferos carnívoros da Austrália e também são predadores de topo. Eles estavam causando muitos problemas para os fazendeiros locais, especialmente no sul de Queensland, onde frequentemente perseguiam ovelhas. Na maior parte do tempo, a cerca faz bem o seu trabalho, mas não é infalível. Alguns dingos ainda conseguem se esgueirar por ela. Outras vezes, camelos selvagens acabam se chocando contra ela. Isso se deve ao fato de que a Austrália tem uma grande população de camelos circulando por lá. Mas essa solução criada pelo homem fez mais do que os habitantes locais esperavam. Eles achavam que haveria apenas menos dingos dentro da cerca. Mas menos dingos significa mais cangurus. E mais cangurus significa mais competição com as ovelhas por comida. Não são apenas as espécies maiores que estão sentindo o aperto. Os animais menores e a vegetação também passaram por mudanças. Com toda essa competição em um espaço menor, os habitantes locais notaram menos diversidade na vida vegetal e nos pequenos animais. O solo tornou-se menos nutritivo com o tempo, afetando o crescimento das plantas. Além disso, a cerca funciona como uma barreira para a migração de animais e a dispersão de sementes. Até mesmo as dunas de areia estão sentindo os efeitos, com menos cobertura de grama para manter as coisas unidas. Quando os cientistas observaram cangurus dos dois lados da cerca, notaram que os filhotes que estavam dentro eram mais leves e menores em média. Os de fora tinham pés e cabeça maiores para a sua idade. E não era porque eles estavam comendo uma dieta diferente. Os cangurus que estavam presos compartilhando a terra com os dingos tiveram que se desenvolver mais rapidamente para sobreviver. Por outro lado, os que estavam dentro da cerca foram mais lentos porque não estavam sob o mesmo tipo de pressão. Esses tinham que competir com muitas outras criaturas por comida, portanto, um tamanho maior não era mais uma prioridade. Os pesquisadores ainda não têm certeza se essa diferença é uma solução rápida ou uma adaptação genética de longo prazo. Que tal domesticar os dingos? Isso não ajudaria? Muitos acham que os dingos já foram animais de estimação na Austrália, mas não se sabe ao certo. Atualmente, eles são bastante selvagens, assim como os lobos, hienas ou coiotes. A maioria deles não precisa de matilhas para sobreviver e são caçadores solitários com instintos aguçados incorporados. Portanto, domesticá-los não é algo fácil. Ainda assim, derrubar a construção não é uma opção por enquanto. Os australianos são tão rigorosos quando se trata de garantir que os dingos sejam mantidos longe que eles até criaram leis para as pessoas que manipulam a cerca. Deixar um portão de passagem aberto pode dar prisão por até 3 meses. Danificar a cerca pode custar 6 meses de liberdade. Não foi a primeira vez que os australianos pensaram que uma cerca poderia ajudar com problemas com animais. Antes de precisarem dela para os dingos, eles sofreram uma séria invasão de coelhos. Por mais fofos que fossem, os coelhos estavam danificando a terra usada para a agricultura. Então, os habitantes locais pensaram em uma cerca de 3 partes. A primeira se estendia de perto de Ravensthorpe, no sul, até Pardue Station, na costa de Pilbara. Ela tinha mais de 1.770 quilômetros de extensão, o que a tornava a maior cerca ininterrupta do mundo na época. Esse problemão com coelhos pode ser atribuído a um homem chamado Thomas Austin. Em 1859, quando chegou à Austrália, ele achou que seria uma boa ideia soltar alguns coelhos na natureza, pensando que isso daria um pouco mais de charme ao lugar. Mas como os coelhos não são nativos da Austrália, eles não tinham predadores naturais na época. Eles também são criaturas bastante adaptáveis, precisando apenas de um pouco de grama para se alimentar. Além disso, se reproduzem em velocidades surpreendentes. Uma mamãe coelha pode ter 4 ninhadas por ano, com até 5 coelhos cada. Em pouco tempo, seu número aumentou. No final da década de 1880, os coelhinhos haviam causado tantos danos que as autoridades locais fizeram uma proposta. Ofereceram o equivalente a quase $2 milhões hoje em dia para quem conseguisse encontrar uma solução para esse problema de orelhas compridas. Ninguém reivindicou o prêmio, mas uma comissão se reuniu um pouco mais de uma década depois e teve a ideia da cerca. A manutenção dessas cercas era complicada, havia inspetores oculares, sendo que cada um era responsável por um trecho de cerca de 800 quilômetros de extensão.
Havia também cavaleiros de fronteira patrulhando seções menores, usando bicicletas no início, depois mudando para camelos ou usando camelos para transportar carroças. Eles até tentaram usar carros em um determinado momento, mas eles não conseguiam lidar com o terreno acidentado e os pneus furavam constantemente. Em termos de eficácia, bem, em 1902, os coelhos já estavam passeando do lado errado da cerca. Por isso, 4 anos depois, foi colocada outra cerca. Isso funcionou por um tempo, tanto que as autoridades locais não se preocuparam em ajudar os fazendeiros após a segunda cerca com empréstimos de redes para coelhos. No entanto, as pessoas que ficavam entre as duas cercas ainda tinham dificuldades para lidar com o problema dos coelhos. Em pouco tempo, os coelhos se espalharam até mesmo sobre a cerca número 2 e ficou claro que a solução não funcionava. Em algumas áreas, mesmo enquanto as cercas estavam sendo construídas, coelhos sorrateiros conseguiam passar por elas. Até hoje, a coelhada ainda causa dificuldades às autoridades australianas às vezes. A cerca dos dingos pode ser a mais longa, mas não é a mais estranha. A cerca de aquário na Turquia pode levar esse prêmio. Essa cerca em forma de aquário tem 50 metros de extensão. Foi construída para garantir que a vista para o mar de uma vila cara fosse visível de todos os seus andares. Hoje em dia, ela reúne muitos turistas de todo o mundo, ansiosos para ver a variedade de peixes que ela contém e até mesmo os polvos. Montar a estrutura transparente não foi difícil. O verdadeiro desafio foi conectar a cerca de aquário ao mar Egeu por meio de uma tubulação enterrada que se estende por 3.960 metros de terra. Isso garante o fluxo constante de água, mantendo o aquário limpo e os peixes felizes. Para garantir que ninguém danifique a delicada cerca ou roube 1 ou 2 peixes, o proprietário também investiu em segurança. Ele instalou uma rede de 17 câmeras equipadas com reconhecimento facial. Os visitantes podem olhar e tirar fotos, mas se chegarem muito perto, é provável que os alarmes sejam acionados. Outra dessas cercas estranhas é a cerca de Suchas, na Nova Zelândia. Se você estiver na região central de Otago, poderá se deparar com uma cerca adornada com sutiãs de todos os tipos de tamanhos, formas e padrões. Sua história remonta ao ano de 1990, quando moradores da região encontraram 4 sutiãs misteriosamente pendurados na cerca ao longo da Cardrona Valley Road. Algumas ficaram um pouco surpresas, mas outras começaram a acrescentar sutiãs à decoração. Logo, mais sutiãs apareceram e o local se tornou uma parada obrigatória para os turistas. Sua popularidade é tão grande que às vezes causa problemas de trânsito na área. Os cientistas estão procurando um pedaço de terra desaparecido há mais de 101 milhões de anos. Não é exatamente uma novidade, já que as pessoas procuram informações sobre a história do nosso planeta o tempo todo. Você pensaria que provavelmente se trata de uma ilha minúscula em algum lugar no meio do oceano. Bem, então estaria errado, pois esse continente costumava ser tão grande quanto todo o território dos Estados Unidos. Durante muito tempo, os geólogos se perguntaram se uma grande parte da Austrália contemporânea teria desaparecido no ar. Alguns acreditavam que ela estava simplesmente escondida em algum lugar no fundo do oceano. Mas, graças a alguns especialistas holandeses e 7 anos de investigação, agora sabemos que há pedaços dessa terra perdida misturados sob as exuberantes selvas do Sudeste Asiático. Os continentes que vemos em nossos manuais de geografia hoje em dia são como peças dispersas de um quebra-cabeça. Há até mesmo um bom experimento que você pode realizar para ver por si mesmo. Encontre um mapa mundi online e imprima-o. Recorte todos os continentes e brinque com eles. Você verá que todos se encaixam. Provavelmente, a coisa mais impressionante é como a América do Sul se encaixa perfeitamente perto da África. Se você fechar os oceanos que se formaram nos últimos 200 milhões de anos, os continentes parecerão formar uma letra C, que os cientistas chamam de supercontinente Pangeia. Ele nadava em um oceano chamado Pantalassa, e a parte interna dessa letra C tinha uma extensão menor de água chamada Oceano Tétis. É nesse pequeno oceano que as coisas ficam interessantes. No período Jurássico, esse continente desaparecido, que os cientistas começaram a chamar de Argolândia, sumiu e deixou um buraco na Austrália, hoje conhecido como Planície Abissal de Argo. Inicialmente, os geólogos acreditavam que tudo isso se devia a um processo chamado subducção. É quando um pedaço da crosta terrestre mergulha sob outro e se recicla no manto do planeta. Normalmente, os especialistas podem rastrear esse desaparecimento continental por meio de raspagem.
Foi assim que eles descobriram, por exemplo, que a Índia se chocou com a Ásia e nos deu as majestosas montanhas do Himalaia. Mas para a Argolândia, as coisas eram um pouco mais complicadas. Pedaços e fragmentos estavam surgindo em lugares como Myanmar e Indonésia. Mas eles se comportavam como essas relíquias de viagem no tempo, parecendo muito mais antigos do que quando a Argolândia supostamente se separou da Austrália. Isso imediatamente levantou a questão: se um continente pode se comportar de forma tão estranha, quantos outros estão por aí fazendo o mesmo? Felizmente, os cientistas agora reuniram toda a linha do tempo da Argolândia e descobriram seu mistério. Ela não afundou nem foi engolida, simplesmente se transformou em um argopélago, dividindo-se em pedaços menores chamados de microcontinentes e flutuando para longe da Austrália. Esses mini-continentes fizeram uma pequena viagem antes de se estabelecerem nas selvas do Sudeste Asiático. Essa descoberta se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da Pangeia e nos ajuda a entender melhor como os continentes se dividem e se formam, tudo em um único achado, revelando segredos da biodiversidade e do clima do passado. Se você quiser saber mais segredos sobre história, civilização ou objetos aleatórios do dia a dia, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Como, por exemplo, o mistério por trás dessa linha invisível de espécies na Indonésia. Ela é chamada de linha Wallace, em homenagem ao explorador britânico Alfred Russel Wallace. Há mais de 150 anos, ele estava em uma viagem pelo arquipélago malaio, visitando milhares de ilhas, e descobriu que os animais de um lado dessa linha invisível eram consideravelmente diferentes dos animais do outro lado. Essa linha invisível é como um muro entre marsupiais e tigres, por exemplo, ou comedores de mel e trogloditas. Mas agora sabemos que, há cerca de 35 milhões de anos, a Austrália se separou da Antártica e colidiu com a Ásia. E esse triângulo amoroso continental provocou mudanças significativas. Não mudou apenas a aparência da Terra, mas também mexeu com as espécies de animais de cada lado da linha Wallace. Mais recentemente, um grupo de especialistas publicou um estudo dizendo que essa colisão e o caos climático fizeram com que as espécies asiáticas se sentissem confortáveis vivendo no arquipélago malaio. Enquanto isso, os animais australianos não estavam tão felizes com o novo ambiente. Era muito quente e úmido para alguns, e outros simplesmente não conseguiam lidar com o estilo de vida das ilhas tropicais. A descoberta dessa mudança continental em direção à Ásia também pode explicar uma outra recente, de uma espécie humana que da mesma forma não parecia fazer sentido. Veja bem, nessa caverna escondida nas Filipinas, os arqueólogos encontraram um novo ancestral humano. Parece que há cerca de 50 mil anos, na ilha de Luzon, havia essa espécie humana antiga. O pesquisador principal acreditava que esse achado foi crucial para a compreensão da nossa evolução na Ásia e deu a essa nova espécie o nome da ilha, Homo luzonensis. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Os ossos encontrados pelos arqueólogos tinham um pequeno problema, uma estranha mistura de características que não haviam sido vistas juntas em nenhuma outra espécie de hominídeo. Dentes menores, semelhantes aos nossos, mas mãos e pés mais parecidos com os de nossos antigos ancestrais humanoides. Foram especialmente esses membros que conectaram essa espécie humana com o território do sul, há muito perdido. Isso porque eles têm essa aparência primitiva, como australopithecus africanos, por exemplo. Somente essas duas espécies estão separadas por 2 ou 3 milhões de anos de tempo e evolução. Muitos se perguntaram: o Homo luzonensis é realmente uma nova espécie? Nem todos estão convencidos, mas isso pode explicar por que as criaturas vivas também são afetadas pelo deslocamento constante da Terra sob nós. O fato de não terem mudado muito durante nossa vida não significa que nossos continentes terão essa aparência para sempre. Eles evoluíram a partir desse grande megacontinente e provavelmente acabarão em uma posição semelhante no futuro. Nesse sentido, um geólogo de uma universidade europeia tentou prever o futuro dos supercontinentes da Terra. Como ponto de partida, ele usou um terremoto que ocorreu em Portugal em 1975, quando as placas tectônicas se comportaram de forma um pouco diferente do que deveriam. Depois de anos de pesquisa, ele chegou a uma teoria em 2016. Esse geólogo acreditava que os pontos entre essas placas tectônicas poderiam estar se separando, preparando o terreno para uma ruptura maior. É como quando o vidro racha entre 2 buracos no para-brisa de um carro. Se isso acontecer, uma zona de subducção poderia se estender do Mediterrâneo até a Irlanda, levando vulcões, terremotos e novas montanhas para essas áreas. Se tudo correr de acordo com esse plano, o Oceano Atlântico desaparecerá, assim como o Pacífico, transformando-se em uma grande extensão de água.
Em vez dos continentes que conhecemos hoje, teremos um novo supercontinente que ele chamou de Aurica, porque teria a Oceania e as Américas em seu centro. No entanto, esse não é o único cenário possível. O novo Pangeia pode ser outro, e é fácil de prever. O Atlântico permanece aberto e o Pacífico se fecha. Depois há a Amásia. Para essa, você teria que imaginar o Oceano Ártico se fechando e o Atlântico e o Pacífico permanecendo abertos. Tudo se desloca para o norte ao redor do Polo Norte, exceto a Antártica. Um cenário final seria chamado de Pangeia Última. Diminui-se a propagação no Atlântico e uma nova placa de subducção surge na costa leste das Américas. De qualquer forma, se todos os continentes colidirem novamente no futuro, alguns cientistas dizem que não será uma experiência divertida. Acredita-se que, em cerca de 250 milhões de anos, nos sentiremos como se estivéssemos presos em um saco plástico encharcado e sufocante. Estranhamente, esse saco será o melhor lugar para se viver na Terra, as áreas costeiras. Quanto aos locais do interior, eles serão escaldantes, como um deserto em chamas. Muitas das espécies de animais que conhecemos hoje talvez não consigam sobreviver. Quanto a nós, humanos, precisaremos ser criativos se quisermos suportar o calor. No entanto, devemos ser gratos. Esses modelos digitais ainda são ótimos porque podemos usá-los para testar todos os tipos de ideias interessantes. Por exemplo, como esses supercontinentes iriam interferir nas marés. Levando em consideração as futuras viagens espaciais, esses modelos podem nos ajudar a entender os climas dos exoplanetas, ou seja, aqueles que são localizados fora do nosso sistema solar. Especialistas explicam que a África está se dividindo em duas e terá a seguinte aparência. De perto, o processo é ainda mais chocante, com uma enorme fenda que se estende de Moçambique ao sul até o Mar Vermelho ao norte. Essa fenda continua crescendo a cada ano, destruindo a terra e casas. Agora, os especialistas acreditam que o continente poderá se dividir muito mais cedo do que esperamos. A África está se separando por causa do movimento da placa da Somália. Pense nisso como uma ruptura dramática acontecendo com as placas tectônicas. No lado leste, há a placa da Somália. No oeste, temos a placa da Núbia. E durante essa ruptura, a placa da Somália só quer um pouco de espaço, por isso está se afastando da placa da Núbia. Esse movimento está formando o Rift do Leste Africano, uma região onde as placas tectônicas estão se separando, o magma continua subindo das profundezas e vários vulcões ativos estão nascendo. Portanto, esse lugar é quente, com temperaturas diurnas que podem chegar a 54,4 graus Celsius e à noite elas esfriam para 35 graus Celsius. Dentro dessa zona quente, temos o Triângulo de Afar, também conhecido como Depressão de Afar. E sua geologia é fascinante, pois o processo de riptação está causando a formação de vales, falhas e rachaduras profundas nessa região. Veja, por exemplo, essa enorme fissura com 56 quilômetros de comprimento no deserto da Etiópia. Ela também é tão larga que uma pessoa pode caber facilmente dentro dela. Mas o que é assustador é que essa rachadura continua aumentando, crescendo cerca de 127 milímetros a cada ano. O afastamento das placas da Núbia e da Somália também pode levar à formação de um novo oceano na África. Esse tipo de processo não é algo novo. Há cerca de 150 milhões de anos, quando os dinossauros ainda existiam, uma mudança tectônica semelhante criou o Oceano Atlântico. Os continentes já estiveram todos agrupados, mas quando uma fenda se formou no que era a Pangeia, ela começou a separá-los, dividindo os hemisférios leste e oeste. Então, algo semelhante está acontecendo com essa lacuna na África. Em algum momento, os especialistas dizem que as águas do Oceano Índico podem inundar o Vale do Rift do Leste Africano, criando, por fim, o Sexto Oceano. No entanto, é uma pena que você não poderá nadar em suas águas durante sua vida. De acordo com o geofísico Ken McDonald, especialista em falhas tectônicas, essa ruptura dramática pode ocorrer dentro de 1 milhão a 5 milhões de anos. Acredite, isso é considerado rápido em termos geológicos e muito mais cedo do que a maioria dos especialistas pensava. Mesmo que você não veja a África se despedaçar, as pessoas de lá ainda verão e sentirão os sinais. Elas poderão experimentar intensas erupções vulcânicas e fortes terremotos à medida que esse processo se desenrola lentamente. Um exemplo está relacionado àquela rachadura assustadora no deserto da Etiópia que mencionamos anteriormente.
A fissura foi criada em 2005, depois que a área foi atingida por 2 erupções vulcânicas e 163 terremotos, cada um com magnitude superior a 3,9. Uma rachadura tão profunda e longa na Terra geralmente leva séculos para se formar, mas nesse caso, ela se desenvolveu em questão de dias. Tal é o poder desse evento. De fato, esse tipo de atividade sísmica intensa pode acelerar o processo de divisão da África, e é por isso que é tão difícil prever o período exato do evento. O que sabemos é que as pessoas já estão chamando essa nova terra de continente núbio. Se as previsões estiverem certas, ele incluirá a Somália, o Quênia, a Tanzânia e partes da Etiópia. Isso é empolgante e preocupante ao mesmo tempo. Com o surgimento de novos litorais, os países precisarão fazer grandes ajustes no que diz respeito à infraestrutura e ao gerenciamento de terras. É possível que percam muitas estradas, casas e outras construções atualmente localizadas perto ou bem dentro do Rift do leste africano. No Quênia, por exemplo, as fissuras destruíram uma estrada movimentada e as autoridades tentaram desesperadamente preencher o espaço com pedras e cimento. Em outro caso, uma senhora idosa estava sentada comendo com sua família quando sua casa foi subitamente dividida ao meio. Recentemente, terremotos ocorridos perto da região de Afar, na Etiópia, demoliram 37 escolas e forçaram cerca de 5.000 alunos a deixar suas salas de aula. Infelizmente, histórias como essas podem se tornar mais comuns nos próximos anos. Mas tudo isso também tem um lado positivo. Países localizados no centro da África, como Zâmbia e Uganda, poderiam ganhar litorais, e isso pode ser ótimo para eles. Ter um litoral significa que eles teriam acesso a novas rotas comerciais, abrindo novas oportunidades econômicas. Além disso, pense no boom do turismo. Com tantas praias paradisíacas recém-formadas, esses países poderiam se tornar o próximo grande ponto de fuga para os viajantes. O ecossistema local nesse oceano recém-criado também mudará e novas espécies marinhas poderão surgir. Então vejamos, esse é o caminho em que a fissura está mais avançada no momento. Quer dizer, esperamos que seja aqui que a África acabe se separando, mas as coisas podem ficar um pouco mais complicadas. Há algum tempo, Michael Daly, geólogo da Universidade de Oxford, sugeriu que essa fenda poderia se estender ainda mais para o oeste, e algumas novas evidências confirmam sua teoria, apontando que a fenda poderia se estender para o sul, através do coração de Botsuana, até a África do Sul, e para o oeste, através da Namíbia, até o Oceano Atlântico. Se essas fraturas se ampliarem e se tornarem rachaduras profundas, o oceano poderá entrar e preencher as lacunas. Os especialistas dizem que a África poderia se dividir tanto que se tornaria um arquipélago. Mas, por outro lado, não veremos isso acontecer. Serão necessários dezenas de milhões de anos para que isso ocorra. Já sabemos que a África corre o risco de se dividir em um monte de ilhas enormes ou pequenos continentes. As notícias também não são boas para Madagascar, pois a 4ª maior ilha do mundo pode acabar sendo dividida ao meio. Mas será que o processo oposto pode acontecer? Quero dizer, será que novas terras podem surgir à medida que as placas da Núbia e da Somália se afastam? Bem, à medida que essas placas tectônicas se afastam umas das outras, o magma do manto da Terra pode subir à superfície. E quando esfria, ele se solidifica em novas terras. Foi assim que surgiram outros lugares no mundo, como a Islândia e os Açores. Portanto, sim, o mesmo processo pode acontecer no Rift do leste africano, e a longo prazo, é possível que o Rift crie novas ilhas. Por enquanto, tudo o que podemos dizer é que a geologia da depressão de Afar é única. É o sistema de fendas mais ativo do nosso planeta. E quando digo sistema de fendas, quero dizer uma zona onde as placas tectônicas estão se separando. Essa região reúne todos os tipos de eventos, desde falhas na crosta terrestre até zonas vulcânicas e a possível formação de um sexto oceano. Para os especialistas, é como estudar a evolução das fendas de perto. E por ser uma área vulcânica tão ativa, ela também tem um enorme potencial para explorar a energia geotérmica, ou seja, usar o calor do interior da Terra para gerar eletricidade. 2 usinas de energia geotérmica já estão produzindo energia na Etiópia, uma no Vale do Rift Etíope e outra em Afar. Agora, os geólogos estão explorando novos pontos potenciais.
Quando olhamos para aquela rachadura profunda no solo, sabemos que ela é causada pelo movimento das placas tectônicas. Não há mistério nisso. Mas o que ainda não entendemos completamente é por que as rachaduras ocorrem exatamente onde ocorrem. Por exemplo, uma fenda que se abriu em Botsuana surgiu após um terremoto de magnitude 6,5 em 2017. Mas o epicentro não foi na zona de fissura onde as placas estão se movendo, como seria de se esperar. Em vez disso, foi mais ao sul. Como é incomum que uma fenda ocorra sem atividade vulcânica, esse fato realmente desafia nossas ideias tradicionais de como os continentes se dividem. Descobrir por que essas rachaduras aparecem em pontos específicos ainda é uma peça do quebra-cabeça que falta aos especialistas que tentam explicar como a África está se dividindo. Esperamos obter algumas respostas antes que o continente se transforme em um enorme arquipélago. Observe essa passagem estreita entre o norte do Marrocos e a parte sul da região da Espanha. Ela é chamada de Estreito de Gibraltar. Há apenas 13 quilômetros entre os dois continentes, Europa e África. Mas por algum motivo não há nenhuma ponte, apesar de as pessoas sonharem há séculos em conectar essas duas regiões. Há lugares no mundo onde uma ponte sobre a água se estende por uma distância muito maior. Por exemplo, a Lake Pontchartrain Causeway, perto de Nova Orleans, nos Estados Unidos, tem 38 quilômetros de extensão, o que é 3 vezes o comprimento da ligação hipotética entre a África e a Europa. Ela está listada no Guinness Book como a mais longa ponte contínua que passa sobre a água. Consiste em 2 estruturas paralelas e conecta a área urbana de Nova Orleans e pequenos povoados ao norte do lago Pontchartrain. 9.000 estacas de concreto sustentam mais de 1.000 decks acima da água. Essa estrutura de grande escala foi construída em meados do século XX. Foram necessários apenas 14 meses desde o início da obra até a sua conclusão. Os engenheiros americanos criaram uma tecnologia exclusiva para fixar as estacas de concreto na base da ponte, que ainda está funcionando. Então, qual é o problema de construir uma mais curta para conectar a África e a Europa? Vamos primeiro descobrir o valor da ponte de 13 quilômetros que poderia conectar os dois continentes e o motivo pelo qual todos estão falando sobre ela. De fato, o preço seria enorme. Diamantes, petróleo, minerais. A África está repleta de materiais valiosos e a Europa está feliz em comprar essas coisas. Essa ligação teórica poderia permitir que as pessoas transportassem coisas para o comércio de forma rápida e confortável. Mas, atualmente, essa troca de mercadorias só é possível graças a aviões e navios de carga, e os voos são extremamente caros devido ao alto preço do combustível. Além disso, as viagens aéreas costumam atrasar por causa do mau tempo, há longos procedimentos alfandegários e transporte do aeroporto até o destino. Os navios também podem ser um problema. A área estreita do Mar Mediterrâneo, onde os dois continentes estão mais próximos um do outro, é um local perigoso por causa das tempestades e das fortes correntes. O transporte de seus diamantes é altamente dependente das condições climáticas. A segunda vantagem dessa ponte seria a criação de dezenas de milhares de empregos. Pessoas da Europa e da África construiriam hotéis, portos, parques e até mesmo pequenas cidades umas para as outras. As partes costeiras de ambos os continentes se tornariam um novo centro econômico. E imagine o volume de investimentos que esses lugares atrairiam. A Europa e a África estariam mais próximas do que nunca. Você poderia ir de carro de uma cidade espanhola até um parque de safari no norte do Marrocos, comprar chá marroquino, óleo de argan e voltar para casa à noite. Ou pegar um trem de alta velocidade para atravessar o belo Mar Mediterrâneo. As pessoas abririam centenas de restaurantes, parques de diversões, shopping centers e um museu ao lado dessa ponte. Mas, infelizmente, é impossível construí-la, pelo menos até o momento. E aqui está o motivo. O principal problema é o próprio Estreito de Gibraltar, por causa de suas fortes correntes e atividade sísmica. Como é possível iniciar uma construção em grande escala se, em alguns dias, um terremoto subaquático pode provocar ondas gigantes e levar todos os navios para debaixo d'água? Mesmo que se faça uma ponte, as rápidas correntes de água que mudam constantemente de direção podem sacudir toda a estrutura e rasgar as partes de conexão. A ligação sobre o Estreito de Gibraltar deve ter um sistema forte e robusto que resista à atividade sísmica. São necessários enormes recursos para criar algo tão complexo. Apesar da perigosa passagem entre os dois continentes, este continua sendo um dos pontos mais movimentados do mundo.
é o único lugar no planeta que conecta o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Cerca de 300 navios passam por essa área todos os dias. Não apenas os mercantes, mas também os de pesca e barcos de turismo. Não há muitos lugares no mundo onde você possa observar baleias saindo da água. Não só as pessoas, mas também as criaturas marinhas costumam visitar essa passagem devido às peculiaridades das correntes marítimas. Mas falaremos sobre isso mais tarde. Outro problema é a profundidade do estreito. Em palavras simples, qualquer estrutura sobre a água é construída sobre longas estacas metálicas. Os encarregados e engenheiros as cravam no fundo do mar e as utilizam como base de sustentação para toda a obra. Mas instalar essas estacas com firmeza suficiente é uma tarefa difícil devido ao leito marinho irregular. O fundo do mar tem uma paisagem geológica única, irregularidades e diferentes densidades da rocha terrestre. Há também recifes, rochas e poços. Qualquer leito marinho exige estudos geológicos abrangentes antes da instalação das estacas. No entanto, o fundo do Estreito de Gibraltar é especialmente difícil devido à sua profundidade, cerca de 915 metros. É um dos estreitos mais profundos de todo o mundo. Imagine só, seria preciso ter a altura de 10 estátuas da Liberdade para alcançar a superfície da água a partir do fundo do estreito. Que tipo de estacas devem ser usadas para sustentar a estrutura inteira? Muito provavelmente, uma pilha terá de consistir em várias partes conectadas em uma grande haste de metal. E não se esqueça da atividade sísmica. Digamos que você tenha instalado estacas perfeitamente resistentes, mas no dia seguinte ocorre um terremoto que destrói toda a estrutura. E uma forte correnteza está levando as fortificações por todo o mar Mediterrâneo. O terceiro problema é o mais importante, pois diz respeito à vida marinha. O Estreito de Gibraltar tem um alto teor de sal. Esse elemento natural torna a água mais pesada e a faz descer até o fundo da profunda bacia do Mediterrâneo. Em seguida, essa água salgada empurra a fria do fundo do mar para o Oceano Atlântico. Essas mudanças na densidade, bem como as correntes rápidas, criam vórtices e turbulência no mar. É como um caldeirão furioso de água fria que eleva uma grande quantidade de nutrientes para a superfície. As cavidades e colinas do Estreito de Gibraltar são preenchidas com diferentes substâncias e luz solar, o que cria condições ideais para a formação de fitoplâncton. Baleias, golfinhos e outras criaturas marinhas adoram essa iguaria. É por isso que você pode ver 7 espécies de baleias e golfinhos nesse local. O que pode acontecer com o fitoplâncton após o início da construção intercontinental? Dióxido de carbono, pedra britada, toneladas de poeira e cinzas, queda de restos de materiais. Tudo poderia poluir significativamente o meio ambiente. Sem o fitoplâncton, muitos peixes seriam extintos. Sem eles, milhares de pescadores não conseguiriam obter alimentos e ganhar dinheiro. E mesmo que a ponte fosse construída, os carros e trens continuariam a poluir o ar e a água. O rompimento do delicado equilíbrio nesse estreito pode levar a desastres ambientais de grande escala. Os golfinhos e as baleias podem sair para procurar alimento em outro lugar e, assim, tirar recursos de outros habitantes marinhos. Como um efeito dominó, um problema pode se seguir a outro. E tudo isso por causa de uma ponte. Em 2007, o Ministério de Proteção Ambiental da Espanha introduziu limites de velocidade para todos os navios que navegavam pelo estreito a fim de não perturbar o delicado equilíbrio da natureza. No início do século XX, um engenheiro francês propôs um projeto de uma ponte que foi rejeitado por ser muito complicado e caro. As pessoas também tentaram desenvolver um túnel de 37 quilômetros de comprimento, mas o plano também enfrentou dificuldades financeiras e técnicas. As pessoas ainda estão sonhando com uma ligação sobre o Estreito de Gibraltar. Talvez, no futuro, quando desenvolvermos tecnologias mais legais, possamos construir essa coisa. A propósito, nem sempre houve água entre essas duas regiões. Em um passado distante, os dois continentes estavam conectados. Todo o mar Mediterrâneo é o que restou do Mar de Tétis, que existia durante a Era dos Dinossauros. Em seguida, as placas da África e da Índia colidiram com a da Eurásia e o Mar de Tétis desapareceu completamente. Em seu lugar, formou-se uma ligação de terra que separou o Mar Mediterrâneo do oceano. Sem acesso à água, o mar secou há cerca de 6 milhões de anos. Porém, quando a conexão se desfez, a água começou a encher a piscina seca. Durante dezenas de milhares de anos,
a placa estreita afundou cada vez mais e o mar Mediterrâneo acabou atingindo o nível de água atual. O chão é lava! Haha, estava brincando, mas sinceramente, ele está meio que desmoronando. Talvez você ainda não sinta, mas uma grande parte da América do Norte já perdeu 59 quilômetros de rocha de sua fundação. E não, isso não tem a ver com terremotos ou buracos gigantes. Tem a ver com o fato de o continente estar perdendo pedaços daquilo que impede o solo de balançar como um parque de diversões ruim. Uma equipe de pesquisadores acaba de lançar uma bomba geológica. Parte do solo da América do Norte está afinando como um sorvete que pinga triste e lentamente. Como eles sabem disso? Basicamente, fizeram uma ressonância magnética de corpo inteiro de alta tecnologia na Terra e criaram mapas em 3D, mostrando como as rochas antes consideradas indestrutíveis agora estão derretendo nas entranhas do planeta como uma pizza de queijo de cabeça para baixo dentro de um forno. Mas para realmente entender essa bagunça, primeiro é preciso conhecer meus velhos amigos, crátons. Os crátons são como as raízes dos continentes. Eles são espessos, resistentes e antigos. Estamos falando de bilhões de anos. Esses carinhas sobreviveram a impactos de meteoros, supervulcões e até mesmo ao movimento tectônico das placas. Se as placas brigassem a socos, por exemplo, você pode apostar que veríamos cadeias de montanhas nascendo. Se elas se divorciassem, afastando-se uma da outra, nasceria um oceano totalmente novo. Todas essas coisas deixam cicatrizes na superfície da Terra, mas os crátons parecem sempre permanecer imperturbáveis, como as baratas da geologia. E como um cráton pode basicamente levar um soco na cara e não sentir nada, os cientistas sempre presumiram que essas coisas eram quase indestrutíveis. Mas então, um grupo de pesquisadores testou suas máquinas sofisticadas e percebeu que... Espere, os crátons estão se desfazendo? Como? Entre na placa Farallon, uma placa tectônica realmente antiga, que começou a deslizar sobre a placa principal da América do Norte há mais de 100 milhões de anos. Esse é um processo bastante normal, na verdade. É chamado de subducção e é como a Terra recicla as rochas e evita o superaquecimento. Esse processo de subducção vem ocorrendo há tanto tempo que agora o Farallon está a quase 650 quilômetros de distância do cráton, bem tranquilo no manto inferior, estranhamente perto do núcleo externo do nosso planeta. Mas o Farallon tem causado problemas, como aquele colega de quarto que se mudou, mas continua deixando coisas estranhas na geladeira. Como você pode ver, ao afundar, ele puxa a base do alicerce da América do Norte, esticando-a e fazendo com que pedaços caiam no manto profundo. E como se isso não fosse dramático o suficiente, o Farallon que está afundando também vazou água e dióxido de carbono para as rochas ao redor, tornando o cráton ainda mais macio e mais fácil de ser fragmentado. Obrigado, Farallon. Muito legal da sua parte. Ao estudar centenas de terremotos em milhares de estações de monitoramento, os cientistas confirmaram a história. Grandes pedaços de material continental estão escorrendo para baixo, afinando o cráton em até 59 quilômetros. São mais rochas desaparecidas do que cabem em uma caixa de leite. Parece dramático, certo? Mas não se preocupe, isso está acontecendo em um ritmo de caracol. Serão necessários milhões de anos para que algo notável aconteça. Seus tataranetos de um futuro distante talvez ainda estejam em solo sólido. Mas não fique muito confortável. Isso pode não ser um problema urgente, mas há outro tipo de afundamento que está acontecendo mais rápido do que você pode dizer socorro. O fato é o seguinte: até 2050, pelo menos 32 grandes cidades dos Estados Unidos, incluindo Nova York, Baltimore e Charleston, poderão estar parcialmente submersas. E adivinhe só, a culpa é principalmente nossa. Os cientistas notaram que, desde 2007, algumas cidades estão afundando no solo entre 1 e 2 milímetros por ano. Charlestown, na Carolina do Sul, está se destacando da pior maneira possível, afundando 4 milímetros por ano. Claro, esses números parecem minúsculos e um pouco ridículos, mas Charleston está a apenas 3 metros acima do nível do mar, e um pouco de afundamento é muito importante quando o oceano está respirando em seu pescoço. Em dias de enchentes realmente ruins, as pessoas têm que abandonar seus carros e voltar para casa a nado. Todo esse fenômeno é chamado de subsidência da Terra, e quando se mistura o afundamento da Terra com o aumento do nível do mar, obtém-se um coquetel de desastres com ruas inundadas, terras agrícolas salgadas, florestas fantasmas e muitos proprietários de imóveis bastante irritados. Isso não se limita apenas às residências.
Infraestruturas como pontes, estradas, aeroportos e usinas de energia, todas as coisas das quais dependemos diariamente, também correm o risco de sofrer sérios danos. As redes elétricas inundadas e as rodovias afundadas podem causar bilhões a mais em perdas econômicas e criar grandes riscos de segurança para as comunidades. Agora, vamos ser justos. Nem tudo é culpa da humanidade. Alguns desses problemas remontam à Idade do Gelo. Há cerca de 12 mil anos, enormes camadas de gelo cobriam o norte dos Estados Unidos. O peso empurrou a terra para baixo e, quando o gelo derreteu, o solo não voltou a subir como um trampolim. Em vez disso, começou a jogar um estranho jogo de gangorra geológica. Os lugares que foram esmagados começaram a subir, e os lugares que não foram esmagados foram puxados para baixo. Todo esse processo, chamado de ajuste isostático glacial, tente dizer isso rápido 3 vezes, ainda está acontecendo hoje. Mas é claro que os seres humanos encontraram uma maneira de piorar a situação. A extração de água subterrânea é uma das principais culpadas. Pense nisso como se estivesse tirando o enchimento de um colchão. Depois de um tempo, a coisa toda simplesmente afunda. Em lugares como o Vale Central da Califórnia, a terra está caindo até 20 centímetros por ano, porque continuamos a bombear a água durante as secas. Em cidades como Nova York, o problema não é apenas a água. Os próprios arranha-céus estão piorando a situação. Sim, acontece que se você empilhar milhões de toneladas de concreto e aço em um solo macio, ele tende a achatar. E caso esteja se perguntando, a massa total dos edifícios da cidade de Nova York é de cerca de 762 bilhões de quilogramas. Isso é quase o mesmo que 3,5 milhões de estátuas da Liberdade empilhadas. Com tanto peso concentrado em uma área relativamente pequena, os solos subjacentes não têm escolha, a não ser comprimir com o tempo. E se você pensou que não poderia ficar mais bagunçado, pense novamente. Estamos construindo represas que impedem que os rios levem sedimentos frescos para as áreas costeiras. Esse sedimento é uma espécie de maneira da Mãe Natureza de afofar o solo novamente. Sem ele, as terras costeiras estão se compactando como uma esponja velha. Além disso, quando as áreas úmidas são drenadas para agricultura ou construção, o solo turfoso seca e entra em colapso. Sinceramente, é como se o solo não conseguisse se recuperar. Os cientistas também notaram que as áreas que costumavam ser exuberantes zonas úmidas estão agora entre os pontos de afundamento mais rápidos do país, especialmente ao longo da costa do Golfo. A Louisiana, por exemplo, está perdendo cerca de um campo de futebol de terra devido a essa combinação de subsidência e elevação dos mares. Então, qual é o fim do jogo para nós, pessoas comuns, que só queremos viver acima do nível do mar? Bem, não está parecendo muito bom. Florestas fantasmas, que são basicamente bosques afogados, estão surgindo, terras agrícolas estão se tornando salgadas e inutilizáveis, e até mesmo inundações em dias ensolarados, em que as ruas são inundadas sem chuva, estão se tornando uma realidade. Credo! Enquanto isso, na costa oeste, a Califórnia também não está exatamente ganhando. São Francisco e Los Angeles estão afundando, o que significa que o aumento do nível do mar pode atingi-las com o dobro da força e da rapidez. Em alguns lugares, como a península de Palos Verdes, o solo está afundando tão rapidamente que as pessoas de lá podem viver como toupeiras. Então, os Estados Unidos estão se transformando na próxima Atlântida? Provavelmente não na semana que vem, mas se não forem tomadas medidas sérias como reduzir o bombeamento de água subterrânea e planejar cidades mais inteligentes, pelo menos 500 mil pessoas correm sério risco. E os danos às moradias podem facilmente chegar a 109 bilhões de dólares até 2050. No fim das contas, embora a América do Norte não esteja prestes a afundar como um suflê mal feito, ela definitivamente está apresentando algumas rachaduras na crosta. Portanto, talvez devêssemos diminuir o bombeamento de água subterrânea, repensar como e onde construímos e investir um pouco mais em manter nossos pés secos. Afinal de contas, se um dia o chão realmente se tornar lava, vamos desejar ter pelo menos consertado os vazamentos antes. Uma mega seca poderá atingir a Austrália em breve, e não se trata apenas de algumas estações secas. Estamos falando de 20 anos de pouca ou nenhuma chuva. Enquanto a Austrália pode estar enfrentando a seca mais longa e devastadora desde o início dos registros oficiais, o resto do mundo pode ter dificuldades para comprar pão, farinha ou cereais. É provável que os preços da energia aumentem globalmente e países vizinhos como Nova Zelândia, Indonésia e Malásia devem estar preparados para receber os australianos diretamente afetados pela falta de água. Para realmente entender a gravidade dessa situação, devemos primeiro examinar os desastres anteriores.
Em primeiro lugar, a Austrália não é alheia a secas, e esse fenômeno pode ocorrer em todo o seu território. Entre 2017 e 2019, a parte sudeste do país passou pelo que eles chamaram de seca de Tinderbox. Esse foi um evento severo e extremamente seco, em que os meses mais frios registraram apenas cerca de metade da precipitação normal. Partes da Austrália ficaram tão secas que os incêndios florestais eram uma ameaça constante. As colheitas fracassaram e a água era escassa. Acredita-se que essa seca também tenha contribuído para o desastre do incêndio Black Summer. No final de 2019, os incêndios florestais estavam ocorrendo em todo o país em uma escala nunca vista antes, e as pessoas os descreviam como rios de lava que desciam das copas das árvores. As perdas foram surpreendentes. Somente o setor de turismo sofreu um prejuízo de 2,8 bilhões de dólares, e mais de 7 mil empregos desapareceram como resultado desse período difícil. A seca de Tinderbox é um grande lembrete do que a Austrália poderá enfrentar no futuro. Por isso é tão importante entender o que aconteceu no passado para ter uma visão completa de uma possível mega seca de 20 anos. Mas há um problema. Embora secas sejam relativamente comuns na Austrália, os dados de precipitação disponíveis até hoje não são suficientes para os pesquisadores preverem o futuro. E nossos registros só remontam a cerca dos anos 1900. Assim, os especialistas decidiram estudar os anéis das árvores para descobrir os dados ambientais ausentes. Se você observar um toco de árvore, perceberá os anéis concêntricos em sua superfície. À medida que as árvores crescem, elas formam novos anéis, e a espessura desses anéis depende da quantidade de água que recebem. Durante uma mega seca, os anéis parecem mais finos porque as árvores não têm muita água. Infelizmente, esses registros naturais geralmente remontam a apenas algumas centenas de anos, e eles nos informam apenas sobre condições locais específicas, não sobre a situação de toda a Austrália. Por isso, os especialistas recorreram a modelos de computador para simular como o clima da Terra mudou entre os anos de 850 e 2000. Essa abordagem os ajudou a traçar um quadro de quando as secas poderiam ter ocorrido na Austrália e como prever o que poderia acontecer no futuro. Mas o que realmente os interessava era saber se o fator humano poderia estar piorando esse cenário ao longo dos anos e se, de alguma forma, estamos intensificando esses períodos de seca. Então, somos nós os culpados por essas secas? A resposta curta é que ainda não temos certeza. Por um lado, os períodos de seca na Austrália parecem durar mais do que antes das fábricas e máquinas se tornarem comuns. Por outro lado, elas não parecem estar ficando mais intensas ou acontecendo com mais frequência do que antes da era industrial. Isso significa que uma seca que dura 20 anos pode não estar diretamente ligada às atividades humanas. Na verdade, esse tipo de fenômeno é apenas uma parte normal de como as chuvas mudam na Austrália ao longo do tempo. Isso é respaldado por evidências de núcleos de gelo, que sugerem que uma seca de 39 anos atingiu o leste da Austrália há cerca de 800 anos. O que torna tudo isso tão fascinante é que não há apenas uma causa para esse fenômeno. Quero dizer, não há um mecanismo único que explique todos os casos de seca. Isso acontece porque a combinação certa de condições oceânicas e atmosféricas se junta e você acaba tendo uma seca. E por mero acaso pode haver períodos em que ocorram secas de 100 anos. A despeito do que muitas pessoas pensam, as secas não são geograficamente isoladas. Elas ocorreram em todos os continentes, com exceção da Antártica, nos últimos 2000 anos, e geralmente estão ligadas a eventos naturais. Por exemplo, as secas na América do Norte e no sudeste da América do Sul foram causadas pelo El Niño, quando o Oceano Pacífico, próximo ao Equador, fica mais quente do que o normal, perturbando os padrões climáticos normais. Também não são eventos raros. De fato, o sudoeste dos Estados Unidos está passando por uma mega seca desde 2000. Esse está sendo considerado o período mais seco em 1.200 anos para a região. Os principais reservatórios, como o Lake Mead e o Lake Powell, estão em níveis baixos. As ondas de calor estão atingindo cidades como Phoenix e Las Vegas com mais força do que nunca, e os incêndios florestais estão ocorrendo com mais frequência à medida que a terra fica mais seca. Agora, vamos pensar no futuro. Embora tenhamos um exemplo muito recente e concreto dos Estados Unidos, a pesquisa não pode prever exatamente como uma mega seca de 20 anos se desenrolaria na Austrália. Normalmente, esses eventos se manifestam principalmente na redução das chuvas e da queda de neve. Mas, na maioria das áreas, o aumento do risco de seca será causado por uma atmosfera mais quente e mais árida. Portanto, o solo provavelmente parecerá ressecado e rachado, os rios e lagos provavelmente encolherão, e o céu ficará incessantemente claro e azul, sem quase nenhuma nuvem à vista. Os agricultores podem ter dificuldades para cultivar, fazendo com que os preços dos alimentos aumentem em todo o mundo.
Produtos como pão, farinha e cereais podem se tornar mais escassos, já que a Austrália fornece cerca de 13% das exportações globais de trigo. As minas de carvão também podem ser afetadas, pois dependem da água para extração, lavagem e processamento. Isso pode aumentar os custos de energia para as indústrias em todo o mundo, o que pode ser repassado aos consumidores, afetando o crescimento econômico e a inflação. Como as cidades podem enfrentar escassez de água, os australianos provavelmente encontrarão novas maneiras de conservar cada gota, ou talvez se mudem para a Nova Zelândia ou o Sudeste Asiático. Agora você deve estar pensando, quando esse grande evento vai acontecer? Honestamente, é muito difícil prever com exatidão. As megasecas podem ocorrer a cada 150 mil anos, mas os especialistas acham que a Austrália deve estar pronta para um evento nos próximos 10 anos ou mais. E essa possibilidade deve ser levada a sério. Sabe-se que esse fenômeno contribuiu para o colapso de civilizações inteiras. Veja o caso dos acádios da Mesopotâmia, que construíram o primeiro império do mundo há mais de 4.000 anos. Estudos sobre a umidade nas ruínas das cidades acadianas sugerem que eles sofreram uma grande seca que durou 300 anos, o que pode ter levado ao seu colapso. Algo semelhante aconteceu com o Império Assírio, que existiu há mais de 2.700 anos no que hoje é o norte do Iraque. Durante anos, foi um verdadeiro mistério o motivo pelo qual eles deixaram sua capital, Nínive, e nunca mais voltaram. Mas estudos recentes de uma estalagmite na caverna de Cunabá revelaram que a ascensão e a queda do império coincidiram com um período úmido seguido de uma mega seca de 125 anos. Como eles dependiam muito da chuva sazonal para a agricultura, esse período de seca tornou sua vida muito mais difícil. Embora os especialistas agora acreditem que eles provavelmente foram embora por causa da seca, a questão de para onde foram ainda é um mistério. Portanto, sim, as megasecas podem ter desempenhado um papel no colapso de grandes civilizações no passado, mas vendo pelo lado positivo, percorremos um longo caminho desde então, e as tecnologias climáticas recentes podem nos ajudar a nos preparar para eventos como esse. Agora que sabemos que uma mega seca de 20 anos é muito possível e pode acontecer em breve, a Austrália tem algum tempo para se preparar para ela. É mais do que necessário desenvolver planos sólidos de gerenciamento de água para mitigar os graves impactos de uma mega seca. E também é importante criar redes de apoio comunitário para fornecer suporte emocional e financeiro às pessoas, especialmente aos agricultores, que são mais diretamente afetados por esse evento. Se iniciativas como essa surgirem nos próximos anos, esses 20 anos de seca poderão ser menos intensos do que a maioria das pessoas espera. Por que a Austrália é estranhamente tão vazia? Por que descobrimos tão pouco sobre os oceanos? Nosso planeta é uma esfera perfeita? E a Terra já foi mais roxa do que verde? Aposto que você não sabia esses fatos sobre nosso planeta. Então vamos descobrir tudo. A Austrália é realmente enorme. Para facilitar a compreensão, é quase tão grande quanto toda a Europa. Berço de cerca de 26 milhões de pessoas, está entre os países com menos população por área. Está classificada em 55º lugar no ranking da população mundial, enquanto possui a 6ª maior área territorial. Por que tanta área vazia? Um bom palpite seriam os muitos animais perigosos escondidos atrás de cada pedra. Pelo menos, isso é o suficiente para eu evitar a Austrália. Mas há uma razão específica para explicar isso. A aridez do país garante que 85% da população viva a 50 quilômetros da costa, e 80% dela habita ao lado leste, onde as chuvas são mais comuns. Embora haja uma falta geral de precipitações, apenas 20% da Austrália é de deserto inabitável e somente 40% é considerada inabitável para os padrões humanos. O consumo de água é realmente maior do que a precipitação média anual. Mas há outra fonte antiga de água escondida no subsolo, que pode sustentar uma população muito maior. É um dos maiores recursos subterrâneos de água doce do mundo, a Grande Bacia Artesiana. Ela abrange impressionantes 1.700.000 km², o que equivale a 1/5 do tamanho da Austrália, e contém água suficiente para cobrir a Terra com uma camada de 50 centímetros. Ou melhor ainda, poderia fornecer água suficiente para matar a sede dos australianos nos próximos 1.500 anos. Apenas 6,5% do país tem o solo adequado para a agricultura, o que não parece uma quantidade muito grande. Mas, caso você tenha esquecido, o território é enorme, e essa pequena porcentagem é do tamanho da França. Com essa grande área disponível para a agricultura, a Austrália tem mais do que o suficiente para alimentar sua população, além de exportar mais de 70% dos produtos agrícolas para o exterior.
Então, com tanta terra, comida e água, por que os números populacionais são tão baixos? O motivo é o processo de migração muito lento. Primeiro, apenas pessoas do Reino Unido viviam por lá. Então, as fronteiras foram abertas para outros europeus, e essa restrição ficou em vigor até 1973. Você imagina que quase 200 anos seria tempo suficiente para muitas pessoas migrarem, mas a Austrália ficava muito longe. O risco de viajar para um lugar tão distante e os custos da viagem fizeram com que os europeus preferissem as opções mais curtas e baratas para migrar para outros lugares, como o Canadá ou Estados Unidos. Nos últimos 2000 anos, as pessoas entenderam que a Terra é redonda. Mas você sabia que ela não é uma esfera perfeita? Através da rotação oscilante, nosso planeta muda constantemente de tamanho, bem lentamente, é claro. Os polos norte e sul são surpreendentemente planos. A Terra é muito parecida com uma bola sendo esmagada. Imagine que há uma mão gigante com os dedos pressionando os dois polos. Por causa dessa pressão, o Equador fica um pouco saltado para fora. Junto com um campo gravitacional irregular, nosso mundinho tem muitas falhas de gravidade. Algumas positivas e outras negativas, criando uma superfície irregular, rochosa e acidentada. Alguns lugares têm mais gravidade do que outros. Se você subisse em uma balança ao longo do Equador, pesaria 0,5% menos do que nos polos. Não é muito e, definitivamente, a viagem não vale a pena para mudar seu peso. Se você medisse o comprimento desde o centro até o ponto mais distante da Terra, ficaria chocado que o Monte Everest não está no fim. Em vez disso, esse ponto fica ao longo do Equador, que é a parte saliente. A montanha do Equador, Chimborazo, seria na verdade o ponto mais alto da Terra, pois é o mais distante do nosso centro. Ainda temos cerca de 80% do oceano para mapear, o que é uma loucura, considerando quanto exploramos do sistema solar em comparação. Mas ainda estamos cientes de muitos detalhes inacreditáveis sobre o oceano. Ele abrange mais de 70% da superfície do mundo, onde habita 94% da vida selvagem da Terra, e até 80% do oxigênio do planeta é produzido por parte da vida que existe nele, principalmente o plâncton, algas e bactérias. Um dos lugares mais famosos já mapeados é a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo da Terra, com quase 11 quilômetros de profundidade e 5 vezes o comprimento do Grand Canyon, além de ser mais profundo do que a altura do Monte Everest. Ela abriga também um dos relevos marinhos mais antigos da Terra, casualmente escondido por cerca de 180 milhões de anos. A pressão na parte inferior é superior a 1000 bar, o que é cerca de 1000 vezes mais do que a pressão normal. Ainda assim, a vida ainda prospera ali. Em todo o oceano, estima-se que existam mais de 3 milhões de naufrágios nas profundezas escuras. Inúmeros artefatos permanecem intocados, e pode haver mais coisas do que em todos os museus do mundo. A dorsal meso-oceânica é a mais longa do mundo, chegando a 65 mil quilômetros. Isso é quase 10 vezes o tamanho dos Andes, a maior cadeia de montanhas. O Sol é a razão por trás das cores azul e azul esverdeada de água do oceano. Isso não se deve ao reflexo do Sol, embora ambos sejam azuis pelo mesmo motivo. A superfície do nosso planeta recebe luz branca do Sol e absorve com mais força as luzes laranja, vermelha e amarela. Ela não absorve tanto a luz azul, então essa retorna como a vemos. Claro, isso só ocorre com base na pureza da água. Se ela estiver cheia de lama ou algas, estas dispersam a luz e se sobrepõem ao azul natural da água. Existem muitos fatores que determinam quais cores vemos no nosso planeta. Você poderia acreditar que ele não era verde antes? Em vez disso, era roxo. A clorofila na nossa atmosfera absorve principalmente os comprimentos de onda azul e vermelho do Sol e reflete os verdes, que é como vemos no nosso planeta hoje. Há muito tempo, micróbios antigos chamados retinianos dominavam a Terra em vez da clorofila. Eles absorviam a luz verde e refletiam a vermelha e a violeta. Esses micróbios tinham uma estrutura mais simples, por isso eram mais fáceis de produzir no ambiente de baixo oxigênio da Terra primitiva. Eles davam ao nosso planeta uma cor mais roxa ao invés de verde. Mas a clorofila é mais eficiente, e à medida que o nosso mundo se desenvolvia, acabou assumindo o controle. Imagine que, bilhões de anos atrás, observadores distantes pudessem ver nossa casa como um pequeno ponto roxo. Será que nós também éramos roxos? Provavelmente não. A maior árvore daqui é uma sequoia gigante chamada General Sherman, que tem mais de 85 metros, quase atingindo a altura de um prédio de 26 andares. Acredita-se que ela tenha 2.700 anos, com uma circunferência de 25 metros.
Seu peso é de impressionantes 1.800 toneladas. Isso é pesado, mas não a coisa viva mais pesada do mundo. Em Utah, um enorme bosque chamado Pando funciona como uma colônia única de árvores. O enorme sistema radicular conecta todas elas, com até 47 mil caules, pesando até 6 mil toneladas e com 80 mil anos. Isso torna esse conjunto o ser vivo mais antigo conhecido pelos humanos. Agora, e quanto à maior área de um ser? Ao largo da costa da Austrália Ocidental, uma alga cresce a um tamanho impensável. A erva daninha de Poseidon vem crescendo há 4.500 anos, espalhando brotos de clones subterrâneos, além de ser toda conectada e compartilhar o mesmo DNA com a maioria deles. Ela abrange enormes 200 km², o mesmo que 28 mil campos de futebol ou todo o estado de Nebraska. E não vai parar por aí, pois continua a crescer 50 centímetros a cada ano. É difícil imaginar a escala desses seres enormes. Agora, imagine se fossem todos roxos. Os cientistas descobriram algo parecido com a Atlântida perto da Austrália. Havia um continente inteiro que agora está submerso. Veja o que aconteceu com ele. Há cerca de 70 mil anos, durante a última era glacial, havia uma enorme massa de terra chamada Sahul. Ela estava localizada no sudoeste do Oceano Pacífico. Esse antigo supercontinente uniu o que hoje conhecemos como Austrália, Nova Guiné, Tasmânia e as Ilhas Aru em um pedaço gigante de terra. Imagine exuberantes florestas tropicais cercadas por belas montanhas. As montanhas mais altas de Sahul estavam nas terras altas da Nova Guiné, com picos que atingiam mais de 3.900 metros. Esse belo lugar era o lar de uma variedade de animais únicos, a maioria dos quais eram criaturas com bolsas. Naquela época, porém, não eram apenas coalas e cangurus. Sahul estava repleto de diferentes tipos de pastores, escavadores, necrófagos e predadores. Era o lar de um enorme diprotodonte, um poderoso tilacoléu caçador e um horripilante megalânia, uma criatura muito maior do que qualquer lagarto vivo atual. Era um lugar único porque o resto do mundo estava repleto de animais placentários na época, como lobos, elefantes e humanos. Em Sahul, os únicos mamíferos normais eram morcegos e roedores, mas nem todas as suas partes eram iguais. As regiões de Timor, Arafura e Carpentária eram cobertas por savanas quentes e florestas secas. Parecia um pouco com a Austrália moderna, desertos de ar quente com matagal, estepe e florestas temperadas ao longo da costa leste. Naquela época, as pessoas estavam migrando por todo o mundo. Elas fizeram uma incrível jornada do sudeste da Ásia até Sahul e chegaram aqui pela primeira vez entre 60 e 45 mil anos atrás. Eles viajavam principalmente a pé e atravessaram o mar usando jangadas de bambu e barcos simples. Eles vieram de uma antiga massa de terra chamada Sunda, que incluía partes do sudeste da Ásia. Eles viajaram por uma série de ilhas conhecidas como o Aleixo e, por fim, se espalharam por Sahul. E não foi uma viagem pequena. Sahul era enorme, com cerca de 10,6 milhões de quilômetros quadrados. Isso é maior do que os Estados Unidos ou o Canadá. Ele se estendia desde o Equador até a parte sul da Nova Zelândia. Assim, eles chegaram ao que hoje é a Austrália e se tornaram o primeiro povo australiano. Os cientistas acreditam que Sahul tinha uma população de 500 mil de pessoas. Descobrimos pinturas rupestres que datam de cerca de 40 mil anos atrás. É uma cena de caça que mostra um anoa, ou búfalo em miniatura, enfrentando figuras de humanos e animais. Os pesquisadores estão tentando entender como esses primeiros colonizadores se deslocaram por Sahul e onde podemos encontrar evidências arqueológicas de sua jornada. Para isso, eles criaram um modelo de evolução da paisagem. A simulação mostrou como Sahul mudou entre 75 mil e 35 mil anos atrás. Ela mostrou possíveis rotas de migração e sítios arqueológicos. Os seres humanos provavelmente viajaram ao longo das costas e dos rios. Mas como Sahul ficou submersa na costa da Austrália, semelhante à mítica Atlântida? Durante a última era glacial, grande parte da água da Terra ficou presa em grandes camadas de gelo e geleiras. O nível do mar era muito mais baixo do que é hoje. Depois disso, as temperaturas globais aumentaram, as camadas de gelo derreteram e o nível do mar subiu, inundando as pontes de terra que antes ligavam diferentes partes do Sahul. Há cerca de 8 mil anos, a Nova Guiné se separou da Austrália continental. E há cerca de 6 mil anos, a Tasmânia fez o mesmo.
Ainda podemos explorar as partes subaquáticas de Sahul graças à nova tecnologia. Os mergulhadores exploram e coletam amostras diretamente do fundo do oceano. Os drones subaquáticos podem ir a lugares muito profundos ou perigosos para serem explorados por humanos. E com o mapeamento por sonar, os cientistas usam ondas sonoras para criar mapas do fundo do oceano. É como usar um eco para ver o que está embaixo d'água. As ondas sonoras ricocheteiam no fundo do mar e retornam, ajudando-nos a criar uma imagem de sua aparência. Em águas profundas, os arqueólogos encontraram ferramentas de pedra e outros artefatos. Eles também descobriram fósseis de animais como o Diprotodon e Thylacoleo. Ao estudar o terreno subaquático de Sahul, eles aprenderam sobre os antigos rios, lagos e litorais que existiam durante a Idade do Gelo. Mas Sahul não é o único continente subaquático. Mas Sahul não é a única joia escondida do Sudeste Asiático. Veja Sundaland, um lugar formado por Sumatra, Java, Bornéu e algumas outras ilhas. Esse lugar era enorme durante a Era Glacial, mas agora está quase totalmente submerso. Quase, mas não totalmente. As partes acima do oceano estão repletas de vida. Se você gosta de pássaros, dê uma olhada nesse lugar. Ele tem quase 1/5 das espécies de pássaros do mundo. Você pode observar pássaros coloridos como o gavião-águia de Java e os torninho de balha entre as florestas exuberantes. É também o lar de 1/4 das espécies de peixes da terra. As águas de Sundaland são paraíso para a vida marinha, até mesmo os animais mais exóticos como os arouanas asiáticos. É também um tesouro de flores, é onde você pode encontrar a Rafflesia e a Titan Arum, as maiores flores do mundo. Isso a torna muito semelhante à Zelândia. A Zelândia é um pedaço de terra longo e estreito, com cerca de metade do tamanho da Austrália. Ela se separou da Antártica há cerca de 100 milhões de anos. Assim como Sundaland, ela não é totalmente submersa. 7% dela fica acima do nível do mar. Esse pequeno pedaço saliente é o que hoje chamamos de Nova Zelândia, juntamente com a ilha Stewart e algumas ilhas menores. Esses pedaços são exuberantes e quentes. Esses repletos de vulcões, cadeias de montanhas, belos geysers naturais e fontes termais. A população local, Maori, usa essas fontes termais para cozinhar. As pessoas colocam milho, ovos e legumes em cestas e as colocam diretamente nas fontes termais. Às vezes, cozinham os alimentos em um forno de fossa usando pedras aquecidas. Outro mundo oculto é conhecido como Argolândia. Essa misteriosa massa de terra já fez parte da Austrália, na época em que os dinossauros viviam por lá. Ela enlouqueceu os cientistas durante décadas. Eles sabiam que ela existia porque deixou uma enorme extensão no antigo fundo do mar, a planície abissal de Argo. Cerca de 155 milhões de anos atrás, ela se separou da Austrália, dizendo adeus. O continente se deslocou para algum lugar ao norte e, quando chegou ao sudeste da Ásia, simplesmente desapareceu. Os cientistas não tinham ideia de para onde foi, mas recentemente, finalmente encontraram seus restos. Acontece que as partes inferiores da pobre Argolândia começaram a se afogar na Fossa Sunda, uma fossa oceânica horrivelmente profunda. A crosta terrestre afundou no manto. Enquanto isso, as partes superiores da Argolândia foram empurradas para cima, agarrando as rochas mais jovens em terra. Por causa disso, a Argolândia se dividiu em vários pedaços menores. Esses pedaços formaram partes de Bornéu, Java, Sulawesi e outras regiões. Os restos estão enterrados sob a Indonésia e Myanmar. Imagine uma massa de terra colossal do tamanho da Groenlândia, a Grande Ádria. Sua jornada começou há cerca de 240 milhões de anos, quando se separou do supercontinente Gondwana. Começou a se mover para o norte e, após 100 milhões de anos desfrutando dos mares quentes, de repente se chocou com a Europa e se despedaçou. A maioria desses pedaços foi parar nas profundezas do manto da Terra, mas alguns foram raspados e se tornaram partes de cadeias de montanhas, como os Alpes. Hoje, os remanescentes da Grande Ádria estão espalhados por mais de 30 países, da Espanha ao Irã. É por isso que é tão difícil encontrá-los. Seychelles também já faz parte de Gondwana. Sim, essas ilhas idílicas estão situadas no topo de um antigo continente. Sabemos muito sobre ele por causa de seus fascinantes afloramentos de granito. 100 anos atrás, Alfred Wegener descobriu a deriva continental, mas ninguém acreditou. Esses afloramentos de granito ajudaram a provar que ele não estava louco e que as placas tectônicas realmente se moviam.
As Seychelles se separaram da Índia e de Madagascar e acabaram se tornando uma triste ilha solitária no Oceano Índico. Isso provavelmente aconteceu por causa de alguns vulcões insanamente ativos nos Deccan Traps, mas agora as ilhas são um lar de espécies únicas, tanto em terra quanto nos recifes de corais próximos. Maurícia se separou da Índia após a extinção dos dinossauros. Ao longo de sua jornada, ela se estendeu em uma forma longa, semelhante a uma fita, e também se partiu em pedaços. Agora ela está toda espalhada sob o Oceano Índico. Os cientistas descobriram essa terra perdida ao estudar pequenos cristais antigos chamados zircões. Esses zircões são como cápsulas do tempo. Eles datam de incríveis 660 milhões a 2 bilhões de anos atrás. Isso é ainda mais antigo do que a própria ilha Maurícia. Esses cristais antigos sugerem que há outra Atlântida em algum lugar próximo. Acontece que existem continentes ocultos em todo o mundo e talvez venhamos a descobrir mais deles no futuro. Hoje em dia, é melhor embarcar em um avião se quiser viajar de Nova York para Londres. Mas e se eu te dissesse que houve uma época em que essas duas cidades estavam no mesmo continente? Bem, a explicação é um pouco mais complexa. Para começar, naquela época, essas duas cidades nem sequer existiam, mas as placas tectônicas em que elas se encontram hoje ficavam muito mais próximas. Há cerca de 200 milhões de anos, todos os continentes do nosso planeta se conectavam, formando um grande supercontinente. Esse enorme pedaço de terra era cercado por um único oceano. Atualmente, chamamos esse enorme continente de Pangeia. Algumas partes desse supercontinente se separaram e se afastaram umas das outras, e nossos mapas atingiram sua configuração atual. Existe até mesmo um bom experimento que você pode realizar para testar essa teoria. Encontre um mapa online e imprima-o em uma folha de papel. Depois disso, basta recortar todos os continentes. Quando começar a brincar com eles, você logo perceberá que todos parecem se encaixar como peças de um quebra-cabeça. Provavelmente, a coisa mais impressionante que você verá é como a América do Sul se encaixa perfeitamente na África. O que é ainda mais fascinante é que essa não é a primeira vez na história do nosso planeta que supercontinentes foram formados e depois se separaram. Os cientistas descobriram que isso aconteceu pelo menos 3 vezes antes. E se considerarmos a idade do nosso planeta, 4,5 bilhões de anos, os últimos 200 milhões estão mais próximos de um piscar de olhos. Mas como os cientistas descobriram que os continentes se movem? Além do aspecto dos continentes atuais, eles também observaram rochas idênticas que foram encontradas em diferentes continentes. Elas pareciam ter se formado com os mesmos minerais e sob as mesmas condições climáticas. Outros ajudantes secretos? Bem, os dinossauros. Fósseis da mesma espécie foram encontrados tanto na América do Sul quanto na África. Disse que esse dinossauro em particular, chamado Mesosaurus, viveu em nosso planeta muito antes de os continentes se separarem. É difícil imaginar como deve ter sido a vida na Terra como um único continente. Para começar, o clima deveria ser muito diferente. Isso porque a parte central da Terra provavelmente seria muito seca, com pouca ou nenhuma fonte de água. Além disso, ela provavelmente estaria escondida atrás de muitas cadeias de montanhas. Essas montanhas também teriam agido como uma barreira contra a umidade e as chuvas. Entretanto, os geólogos também estudaram depósitos de carvão dos Estados Unidos e da Europa. Esses depósitos parecem mostrar que pelo menos uma parte do antigo supercontinente, que ficava perto do Equador, deve ter sido uma incrível floresta tropical, exatamente como as que podemos encontrar hoje na selva amazônica. O carvão surge quando restos de plantas e animais ficam presos em águas pantanosas. Se for aplicada a pressão suficiente pela água, a substância se transforma primeiro em turfa e depois em carvão. Nosso planeta existiu nessa configuração continental por mais de 100 milhões de anos, e durante esse tempo já havia muita vida na Terra prosperando. Ei, foi uma ótima época para ser um inseto. Criaturas como besouros e libélulas floresciam. Durante o mesmo período, a Terra era percorrida pelo predecessor de todos os mamíferos, o sinapsídeo. A vida na Pangeia foi severamente afetada durante um período não tão bom. Acredita-se que um cometa ou asteroide tenha aterrissado na superfície da Terra há cerca de 251 milhões de anos. A teoria do asteroide ou cometa parece se encaixar muito bem, porque 90% de todos os animais marinhos e 70% das criaturas que viviam na Terra desapareceram de repente.
O cometa pode não ter sido o único motivo da extinção em massa. Ao mesmo tempo, também estava ocorrendo uma atividade vulcânica importante no norte da Ásia, que pode ter interrompido a vida na Terra. Talvez não percebamos, mas os continentes continuam se movendo enquanto falamos. Essa configuração que vemos agora com a ajuda de imagens de satélite certamente não será a última. A Austrália, por exemplo, está se movendo lentamente em direção à Ásia, mas a prova mais importante de que nossos continentes ainda estão se deslocando é a parte oriental da África. Essa área está simplesmente se separando do resto da Terra. Para testemunhar isso, você terá que viajar para um dos lugares mais quentes do nosso planeta. Mas se chegar a esse pedaço de terra na parte oriental do continente africano, poderá se sentar em cima do ponto exato que, em breve, será dividido em dois pela água. Sob essa região, 3 placas tectônicas estão se afastando lentamente. Se os dados estiverem corretos, em um futuro distante, a África será dividida em 2, e entre suas 2 regiões surgirá um novo oceano. Para apoiar essa teoria, os cientistas vêm estudando de perto uma rachadura com 56 quilômetros de comprimento no deserto da Etiópia há anos. Para que esse novo oceano se forme, estima-se que sejam necessários de 5 a 10 milhões de anos. Como a crosta do nosso planeta é formada por várias placas tectônicas que estão em constante movimento, ela é o local perfeito para estudar esse processo. Todas essas placas têm formas irregulares e estão sempre se chocando, deslizando por baixo ou por cima umas das outras. Essas 3 placas tectônicas encontradas sob o deserto da Etiópia também estão se movendo em velocidades diferentes. Uma delas, chamada placa arábica, está se afastando da África a uma velocidade de cerca de 2,5 cm por ano. As outras 2 placas estão se movendo um pouco mais devagar, entre 1,25 cm e 5 mm por ano. Além disso, à medida que esses movimentos ocorrem, o material das profundezas da Terra sobe para a superfície e forma uma crosta oceânica nas bordas. Todo esse movimento faz com que você se pergunte: como o próximo supercontinente se formará e quando? Até o momento, os cientistas chegaram a algumas configurações possíveis, cada uma com seu próprio nome: Novo Pangeia, Pangeia Última ou Amásia. Todas essas previsões ainda variam, pois não temos certeza de como e por que os continentes realmente se movem ao longo do tempo. Uma pista pode ser a análise de como a Pangeia se separou em primeiro lugar. De qualquer forma, levará de 15 milhões a 100 milhões de anos para vermos o próximo futuro continente, dependendo de cada cenário. A teoria de Novo Pangeia analisa a possibilidade de que os movimentos atuais continuem. Nesse cenário, o Oceano Atlântico continuará a se expandir, ao mesmo tempo em que o Pacífico ficará menor. Os 2 continentes americanos se combinariam primeiro em direção ao norte. A África, a Europa e a Ásia também já terão se combinado quando todos eles se reunirem em um único e enorme pedaço de terra. Outro cenário possível é chamado de Pangeia Última. Nesse caso, o Atlântico desacelerará sua expansão e, na verdade, se tornará um corpo de água cercado de terra. A América do Norte, a África, a Ásia e a Europa se tornariam pedaços de terra um tanto paralelos, completamente unidos. Abaixo deles, a América do Sul, a Antártica e a Austrália completariam o círculo que circunda o Atlântico Norte. Durante todo o tempo, esse pedaço de terra seria cercado por um grande oceano Pacífico. A teoria da Amásia analisa um cenário que é um pouco difícil de entender e estudar neste momento. Como várias placas tectônicas parecem estar se movendo para o norte, pode ser possível que todos os continentes, exceto a Antártica, deslizem completamente em direção ao Polo Norte. O clima seria muito diferente e muito mais frio. Tanto o Pacífico quanto o Atlântico, nesse cenário, permaneceriam como corpos de água abertos. Os cientistas acreditam que essa é uma possibilidade real devido a algumas anomalias deixadas pela Pangeia, nas profundezas do interior da Terra, na parte chamada de manto. Olhando ainda mais para o futuro do nosso planeta, estima-se que, em cerca de 1 bilhão de anos, a luminosidade do Sol será algo em torno de 10% maior. Dessa forma, a atmosfera da Terra se assemelhará muito à de uma estufa úmida. Devido ao calor adicional, todas as massas de água da Terra começarão a evaporar rapidamente. Daqui a 4 bilhões de anos, a temperatura do nosso planeta logo o transformará em um planeta semelhante a Vênus. Pode ficar tão quente que a superfície terrestre começará a derreter. Os cientistas estão procurando um pedaço de terra desaparecido há mais de 101 milhões de anos. Não é exatamente uma novidade, já que as pessoas procuram informações sobre a história do nosso planeta o tempo todo.
Você pensaria que provavelmente se trata de uma ilha minúscula em algum lugar no meio do oceano. Bem, então estaria errado, pois esse continente costumava ser tão grande quanto todo o território dos Estados Unidos. Durante muito tempo, os geólogos se perguntaram se uma grande parte da Austrália contemporânea teria desaparecido no ar. Alguns acreditavam que ela estava simplesmente escondida em algum lugar no fundo do oceano. Mas, graças a alguns especialistas holandeses e 7 anos de investigação, agora sabemos que há pedaços dessa terra perdida misturados sob as exuberantes selvas do Sudeste Asiático. Os continentes que vemos em nossos manuais de geografia hoje em dia são como peças dispersas de um quebra-cabeça. Há até mesmo um bom experimento que você pode realizar para ver por si mesmo. Encontre um mapa mundi online e imprima-o. Recorte todos os continentes e brinque com eles. Você verá que todos se encaixam. Provavelmente, a coisa mais impressionante é como a América do Sul se encaixa perfeitamente perto da África. Se você fechar os oceanos que se formaram nos últimos 200 milhões de anos, os continentes parecerão formar uma letra C, que os cientistas chamam de supercontinente Pangeia. Ele nadava em um oceano chamado Pantalassa, e a parte interna dessa letra C tinha uma extensão menor de água chamada Oceano Tétis. É nesse pequeno oceano que as coisas ficam interessantes. No período Jurássico, esse continente desaparecido, que os cientistas começaram a chamar de Argolândia, sumiu e deixou um buraco na Austrália, hoje conhecido como Planície Abissal de Argo. Inicialmente, os geólogos acreditavam que tudo isso se devia a um processo chamado subducção. É quando um pedaço da crosta terrestre mergulha sob outro e se recicla no manto do planeta. Normalmente, os especialistas podem rastrear esse desaparecimento continental por meio de raspagem. Foi assim que eles descobriram, por exemplo, que a Índia se chocou com a Ásia e nos deu as majestosas montanhas do Himalaia. Mas para a Argolândia, as coisas eram um pouco mais complicadas. Pedaços e fragmentos estavam surgindo em lugares como Myanmar e Indonésia. Mas eles se comportavam como essas relíquias de viagem no tempo, parecendo muito mais antigos do que quando a Argolândia supostamente se separou da Austrália. Isso imediatamente levantou a questão: se um continente pode se comportar de forma tão estranha, quantos outros estão por aí fazendo o mesmo? Felizmente, os cientistas agora reuniram toda a linha do tempo da Argolândia e descobriram seu mistério. Ela não afundou nem foi engolida, simplesmente se transformou em um argopélago, dividindo-se em pedaços menores chamados de microcontinentes e flutuando para longe da Austrália. Esses mini-continentes fizeram uma pequena viagem antes de se estabelecerem nas selvas do Sudeste Asiático. Essa descoberta se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da Pangeia e nos ajuda a entender melhor como os continentes se dividem e se formam, tudo em um único achado, revelando segredos da biodiversidade e do clima do passado. Se você quiser saber mais segredos sobre história, civilização ou objetos aleatórios do dia a dia, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Como, por exemplo, o mistério por trás dessa linha invisível de espécies na Indonésia. Ela é chamada de linha Wallace, em homenagem ao explorador britânico Alfred Russel Wallace. Há mais de 150 anos, ele estava em uma viagem pelo arquipélago malaio, visitando milhares de ilhas, e descobriu que os animais de um lado dessa linha invisível eram consideravelmente diferentes dos animais do outro lado. Essa linha invisível é como um muro entre marsupiais e tigres, por exemplo, ou comedores de mel e trogloditas. Mas agora sabemos que, há cerca de 35 milhões de anos, a Austrália se separou da Antártica e colidiu com a Ásia. E esse triângulo amoroso continental provocou mudanças significativas. Não mudou apenas a aparência da Terra, mas também mexeu com as espécies de animais de cada lado da linha Wallace. Mais recentemente, um grupo de especialistas publicou um estudo dizendo que essa colisão e o caos climático fizeram com que as espécies asiáticas se sentissem confortáveis vivendo no arquipélago malaio. Enquanto isso, os animais australianos não estavam tão felizes com o novo ambiente. Era muito quente e úmido para alguns, e outros simplesmente não conseguiam lidar com o estilo de vida das ilhas tropicais. A descoberta dessa mudança continental em direção à Ásia também pode explicar uma outra recente, de uma espécie humana que da mesma forma não parecia fazer sentido. Veja bem, nessa caverna escondida nas Filipinas, os arqueólogos encontraram um novo ancestral humano. Parece que há cerca de 50 mil anos, na ilha de Luzon, havia essa espécie humana antiga. O pesquisador principal acreditava que esse achado foi crucial para a compreensão da nossa evolução na Ásia, e deu a essa nova espécie o nome da ilha, Homo luzonensis.
Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Os ossos encontrados pelos arqueólogos tinham um pequeno problema, uma estranha mistura de características que não haviam sido vistas juntas em nenhuma outra espécie de hominídeo. Dentes menores, semelhantes aos nossos, mas mãos e pés mais parecidos com os de nossos antigos ancestrais humanoides. Foram especialmente esses membros que conectaram essa espécie humana com o território do sul, há muito perdido. Isso porque eles têm essa aparência primitiva, como australopitecos africanos, por exemplo. Somente essas duas espécies estão separadas por 2 ou 3 milhões de anos de tempo e evolução. Muitos se perguntaram, o Homo luzonensis é realmente uma nova espécie? Nem todos estão convencidos, mas isso pode explicar por que as criaturas vivas também são afetadas pelo deslocamento constante da Terra sob nós. O fato de não terem mudado muito durante nossa vida não significa que nossos continentes terão essa aparência para sempre. Eles evoluíram a partir desse grande megacontinente e provavelmente acabarão em uma posição semelhante no futuro. Nesse sentido, um geólogo de uma universidade europeia tentou prever o futuro dos supercontinentes da Terra. Como ponto de partida, ele usou um terremoto que ocorreu em Portugal em 1975, quando as placas tectônicas se comportaram de forma um pouco diferente do que deveriam. Depois de anos de pesquisa, ele chegou a uma teoria em 2016. Esse geólogo acreditava que os pontos entre essas placas tectônicas poderiam estar se separando, preparando o terreno para uma ruptura maior. É como quando o vidro racha entre 2 buracos no para-brisa de um carro. Se isso acontecer, uma zona de subducção poderia se estender do Mediterrâneo até a Irlanda, levando vulcões, terremotos e novas montanhas para essas áreas. Se tudo correr de acordo com esse plano, o Oceano Atlântico desaparecerá, assim como o Pacífico, transformando-se em uma grande extensão de água. Em vez dos continentes que conhecemos hoje, teremos um novo supercontinente, que ele chamou de Aurica, porque teria a Oceania e as Américas em seu centro. No entanto, esse não é o único cenário possível. O novo Pangeia pode ser outro, e é fácil de prever. O Atlântico permanece aberto e o Pacífico se fecha. Depois, há a Amásia. Para essa, você teria que imaginar o Oceano Ártico se fechando e o Atlântico e o Pacífico permanecendo abertos. Tudo se desloca para o norte ao redor do Polo Norte, exceto a Antártica. Um cenário final seria chamado de Pangeia Última. Diminui-se a propagação no Atlântico e uma nova placa de subducção surge na costa leste das Américas. De qualquer forma, se todos os continentes colidirem novamente no futuro, alguns cientistas dizem que não será uma experiência divertida. Acredita-se que, em cerca de 250 milhões de anos, nos sentiremos como se estivéssemos presos em um saco plástico encharcado e sufocante. Estranhamente, esse saco será o melhor lugar para se viver na Terra, as áreas costeiras. Quanto aos locais do interior, eles serão escaldantes, como um deserto em chamas. Muitas das espécies de animais que conhecemos hoje talvez não consigam sobreviver. Quanto a nós, humanos, precisaremos ser criativos se quisermos suportar o calor. No entanto, devemos ser gratos. Esses modelos digitais ainda são ótimos porque podemos usá-los para testar todos os tipos de ideias interessantes. Por exemplo, como esses supercontinentes iriam interferir nas marés. Levando em consideração as futuras viagens espaciais, esses modelos podem nos ajudar a entender os climas dos exoplanetas, ou seja, aqueles que são localizados fora do nosso sistema solar. A distância de Nova York a Lisboa, do outro lado do Atlântico, é bem superior a 5.000 quilômetros. Com a velocidade média de caminhada de um ser humano, você poderia percorrê-la em 1 mês e meio. Isso sem contar as paradas para descanso e o tão necessário sono. Comprar uma passagem aérea ou embarcar em um avião não são apenas melhores opções, mas as únicas possibilidades de viagem no momento. Mas, se um dia essa longa jornada a pé se tornar possível, você aceitaria o desafio? O obstáculo mais óbvio é toda a água do Oceano Atlântico. Ele cobre cerca de 1/5 da superfície da Terra. Todos os oceanos ocupam cerca de 70% do nosso planeta. Quando você abre a torneira ou compra uma garrafa, está bebendo uma pequena porcentagem de água potável. 97% da água da Terra está localizada nos oceanos. É tudo água salgada e não é potável. Acrescente a isso 2% de água retida em geleiras e camadas de gelo e você terá menos de 1% da água que realmente bebemos. Quando você colocar essas porcentagens em números, precisará de uma longa folha de papel para anotar tudo. O US Geological Survey, Serviço Geológico dos Estados Unidos, estima que existam mais de 1.386 bilhões de quilômetros cúbicos de água no mundo. Ela é essencial para a manutenção de todas as formas de vida, inclusive a humana.
Os oceanos desempenham um papel fundamental na regulação da temperatura do ar em todo o mundo. Se eles não tivessem água, a área ao redor do Equador seria queimada. Essa linha imaginária que divide nosso planeta ao meio passa por 13 países no total, como o Brasil, Quênia e Indonésia. Os oceanos do mundo são determinantes para o ciclo da água em nosso planeta. Você sabe, é aquilo que você aprendeu na escola. Chove das nuvens e a água acaba indo parar nos rios que desaguam nos oceanos. Em seguida, a luz do Sol aquece essa vasta massa de água, de modo que ela evapora na atmosfera para formar novas nuvens. Em seguida, o ciclo recomeça. Esse processo molda o clima global. É por isso, por exemplo, que o Mediterrâneo é tão popular nas férias de verão. A região é temperada. Se tirarmos os oceanos da equação, o ciclo da água será interrompido. A área onde eles se encontravam se transformaria em uma enorme bacia de poeira. Haveria sujeira até onde a vista alcançasse. Como não há mais evaporação, as nuvens simplesmente não se formarão. A chuva se tornaria escassa. Os seres humanos logo ficariam sem fontes de água potável. A paisagem do nosso planeta se transformaria em um vasto deserto. Imagine um terreno semelhante ao Saara, que se estende pela superfície do nosso planeta. Tudo se tornaria tão seco que os incêndios se iniciariam facilmente. Essas não são as condições ideais para uma longa caminhada entre continentes. Mas vamos imaginar que você conseguiu sobreviver a tudo isso. Você começa a caminhar pela terra deserta que já foi o Oceano Atlântico. Como seria essa jornada? Você encontrará uma paisagem diferente da que existe acima da linha d'água. Tudo abaixo das ondas é mais alto e mais profundo do que no mundo que conhecemos. Esta é a terra dos extremos. Veja, por exemplo, a montanha mais alta do planeta. Se você está pensando no Himalaia e em seu pico mais alto, você está certo. Mais ou menos isso. Essa cadeia de montanhas é a mais alta quando medida a partir do nível do mar. Tem pouco mais de 8.849 metros de altura. Mas, quando se mede a altura de uma montanha da base até o pico, o Himalaia cai para o segundo lugar. A montanha mais alta da Terra é, na verdade, Mauna Kea, no Havaí. É um vulcão inativo. No idioma local, seu nome é traduzido como Montanha Branca. Quase metade dele está sob as ondas do Oceano Pacífico. Sua altura total é cerca de 1,6 km mais alta que o Monte Everest. Não podemos apreciar sua escala neste momento, mas se o Pacífico secasse, poderíamos ficar na base desse gigante. O fundo do Atlântico esconde uma cadeia de montanhas semelhante. É a maior característica geológica do planeta. Não podemos vê-la porque a Cordilheira do Atlântico Médio está quase completamente submersa. Ela se eleva do fundo do oceano a uma altura equivalente à metade da altura do Monte Kilimanjaro. A largura da enorme faixa submarina chega a 1/10 do diâmetro da Terra. As únicas seções visíveis da Cordilheira do Atlântico Médio são ilhas como a Islândia e os Açores. A ilha habitada mais remota do mundo também pertence à parte visível dessa geoformação. Talvez a única coisa mais impressionante do que seu tamanho seja a data da descoberta desse cume. Os cientistas a mapearam na década de 1950. Isso é muito recente quando se considera que nossa civilização tem milhares de anos. E mostra o quão pouco sabemos sobre o que se esconde sob a superfície de nossos oceanos. A Unesco estima que os seres humanos exploraram apenas 5% dos oceanos da Terra. Parece difícil de acreditar, mas mais pessoas já estiveram na Lua do que no fundo do oceano. O lugar mais profundo do nosso planeta fica na Fossa das Marianas. A descoberta da dorsal mesoatlântica revelou o segredo por trás da formação dos continentes e oceanos. Quando você souber a verdade por trás de suas origens, saberá o que esperar em sua jornada imaginária pelo Atlântico. A cordilheira fica bem entre a América do Norte e a Europa. Mas é preciso pensar nessas massas de terra não como continentes, mas como placas tectônicas. Essas placas são grandes pedaços da camada externa da Terra. Ela é chamada de litosfera e é composta principalmente de rocha. Há cerca de 15 a 20 dessas placas gigantescas em nosso planeta. Elas flutuam em uma camada de rocha parcialmente derretida. Bem, elas não flutuam de fato, mas esse é o termo que os cientistas usam para melhor descrever sua instabilidade. As placas tectônicas estão em constante movimento. Elas podem se chocar umas com as outras. Nesse caso, uma placa desce enquanto a outra é levantada. E isso gera grandes quantidades de energia. Na superfície temos terremotos e vulcões. As forças tectônicas deram ao nosso planeta sua forma familiar. Foi assim que o Himalaia se formou há 40 ou 50 milhões de anos. Por volta dessa época, a placa indiana se deslocou para o norte. Ela se chocou com a parte sul da placa eurasiana. Como as duas placas eram compostas de um tipo semelhante de rocha, cada uma se recusou a passar por baixo da outra.
A única direção possível era para cima. Esse processo ainda não terminou. A faixa cresce em 1/3 de 1 centímetro a cada ano. Uma coisa semelhante está acontecendo com a Cordilheira do Meio Atlântico. Ela está se alargando a uma taxa anual de 4 centímetros. E há um efeito colateral interessante nesse processo. Lembra de quando você fazia castelos de areia? Para construir a fortaleza, você precisava cavar muita areia ao redor dela. À medida que o castelo aumentava de tamanho, o buraco ao redor ficava maior. A mesma coisa está acontecendo no Oceano Atlântico, mas em uma escala muito maior. Como a cordilheira está ficando cada vez mais larga, as duas costas estão se afastando uma da outra. A placa da América do Norte e a placa da Eurásia estão se afastando. Isso significa que sua viagem imaginária em um mundo sem oceanos pode demorar mais. Para cada ano de espera, você precisará percorrer 2,5 centímetros a mais. Isso não parece muito longe, mas espere um pouco e talvez você não precise embarcar em uma viagem intercontinental. Os continentes virão até você. A evaporação não é a única maneira de drenar um oceano. A costa de cada lado de um oceano pode simplesmente se fechar sobre ele. É isso que os cientistas acreditam que acontecerá com o Pacífico. Daqui a 50 milhões de anos, você não seria capaz de reconhecer o maior oceano da Terra. Especialistas fizeram uma série de simulações em computador para ver para onde as Américas do Norte e do Sul estão se dirigindo. A resposta é para o Polo Norte. É nesse ponto que elas se fundirão com a Ásia em um futuro distante. O novo supercontinente mudará completamente a forma e o tamanho do Oceano Pacífico. Os geólogos já têm um nome pronto para essa massa de terra: Amásia. Doggerland. Não é um parque de diversões de cachorros, como você pode ter pensado. É uma terra do tamanho da Grã-Bretanha no norte da Europa. Mas não se preocupe em tentar encontrá-la no mapa do velho continente. Sua busca não dará em nada. Doggerland não existe há milhares de anos. Mas onde ela ficava exatamente? E será que os seres humanos viviam ali? Os cientistas estão fazendo o possível para responder a essas perguntas. Vamos começar pelo nome. Na década de 1990, um arqueólogo britânico, Brian Nichols, batizou a área de Doggerland em homenagem ao Dogger Bank, um banco de areia a cerca de 100 quilômetros da costa leste da Inglaterra. A palavra provavelmente vem do holandês. Era usada para designar um barco de pesca com 2 mastros. Faz sentido, já que hoje o Mar do Norte é uma rica área de pesca. Mas, há milhares de anos, as pessoas que viviam ali tinham uma dieta diferente. Há cerca de 12 mil anos, a última grande era glacial estava lentamente chegando ao fim. Doggerland não tinha água do mar, mas pântanos, lagoas, florestas e colinas suavemente inclinadas. Naquela época, a Grã-Bretanha e a Irlanda não eram ilhas. Elas ficavam bem no interior. Você poderia sair da Dinamarca e caminhar até o norte da Escócia. Havia um sistema de rios que desaguava no Mar do Norte. Naquela época, era mais um canal que separava Doggerland da Noruega. Os rios também eram diferentes. O Tâmisa desaguava no Reno. O antigo rio que eles formaram corria no lugar do atual Canal da Mancha e desaguava no Oceano Atlântico. Doggerland tinha até um lago. Havia também algumas geleiras, mas a terra ainda era habitável. Então, quem vivia lá? Havia comunidades de caçadores-coletores desde a Idade Média da Pedra. Essa foi a época da história humana em que nossos ancestrais dominavam as ferramentas de pedra lascada. Eles usavam pedras com bordas afiadas para lançar e pontas de flechas. Isso foi muito útil em Doggerland, que era a área de caça mais rica de toda a Europa. Poderia facilmente ter sido a região mais populosa da parte noroeste do continente. As presas dos caçadores provavelmente consistiam em renas, mamutes, bois, porcos selvagens, ursos marrons, lobos e muitas outras espécies. Em suma, ninguém passava fome ali. A carne não era a única coisa do cardápio. Os antigos moradores de Doggerland coletavam avelãs e frutas silvestres e viviam em cabanas de madeira que construíam perto de rios. E até fizeram seus assentamentos em colinas. Você se lembra do Dogger Bank? Ele agora está submerso, mas costumava ser uma região montanhosa. Doggerland deve ter sido um imóvel de primeira linha nos tempos pré-históricos. Sua superfície total era de mais de 29 mil quilômetros. Mas as coisas estavam prestes a afundar, literalmente. A última era glacial estava terminando. Toda a água retida nas geleiras e nas camadas de gelo começou a derreter. Você vivencia esse processo em primeira mão toda vez que pede uma bebida gelada. Mesmo que a beba até o fundo, depois de algum tempo o copo está cheio novamente, porque os cubos de gelo derreteram. Pense em Doggerland como esse copo.
O nível do mar começou a subir rapidamente. A cada século, o mar inundava de 1 a 2 metros de terra firme. Imagine o que isso significaria hoje. A elevação de Miami é de pouco mais de 1,80 m. A cidade seria inundada em menos de 100 anos. Mas houve um evento que acelerou as coisas. Os deslizamentos de Støvregga foram uma série de deslizamentos de terra submarinos no mar da Noruega há milhares de anos. E o que acontece quando grandes pedaços de terra se deslocam subitamente sob a água? Ondas gigantescas. Você talvez saiba o que é um tsunami. Doggerland provavelmente foi atingida por vários deles, e foram tão fortes que os pesquisadores acreditam que destruíram a ponte terrestre da Grã-Bretanha para o resto do continente. Tudo o que restou de Doggerland foi uma ilha do tamanho do país de Gales. Os cientistas estimam que as ondas desse antigo tsunami tinham pelo menos 12 metros de altura. Há cerca de 6.000 anos, os habitantes de Doggerland estavam em movimento. Eles estavam migrando para áreas mais altas, no caso deles, a Inglaterra e a Holanda. A parte irônica é que, quando traduzimos literalmente Nederlander, nome do país em holandês, obtemos Países Baixos, nome que também é usado. Mas, há milhares de anos, essas eram terras mais altas para os caçadores-coletores que escapavam do dilúvio. Quando tudo acabou, o continente europeu adquiriu a forma que facilmente reconhecemos hoje. Mas Doggerland não estava em lugar nenhum. Há 8.200 anos está sob as ondas do Mar do Norte. A ideia de Doggerland o faz lembrar de um caso mais famoso de terra submersa. A cidade perdida de Atlântida vem logo à mente. Mas há uma diferença importante. Atlântida é apenas uma lenda. Tudo o que sabemos sobre ela vem dos escritos do filósofo grego Platão. Os cientistas estão à sua procura há muito tempo. E até hoje não conseguem chegar a um consenso sobre onde exatamente ficava. As teorias variam desde o Mediterrâneo até a Antártica. Doggerland não é um mito. Tudo que a ciência sabe sobre essa terra perdida vem de evidências concretas. Em 1931, um barco de pesca estava fazendo seu trabalho na costa de Norfolk, Inglaterra. Naquela época, a tripulação arrastava uma rede ao longo do fundo do mar, varrendo tudo em seu caminho, e pegou algo mais do que peixes. Era turfa, como o material que encontramos no Alasca e na Irlanda. Mas o que ela estava fazendo no fundo do Mar do Norte? Seu lugar não era lá, porque a água do mar a destrói. Só havia uma explicação possível. A área podia ter sido terra firme em algum momento da história. A prova final foi que a turfa continha uma ponte de lança de arpão, um sinal claro de atividade humana. No entanto, a ideia não era nova. Desde a Idade Média, fala-se de terras submersas com florestas subaquáticas. Em 1913, um geólogo britânico apresentou a ideia de um mundo submarino nessa parte da Europa. As evidências científicas continuaram a se acumular. Os pescadores locais começaram a retirar ferramentas feitas pelo homem e ossos de animais. Os pesquisadores os dataram com cerca de 9.000 anos de idade, mas as águas profundas e turvas do Mar do Norte impossibilitavam o envio de mergulhadores. Um arqueólogo observou que eles sabiam mais sobre a superfície da Lua do que a respeito do que havia no fundo desse mar relativamente raso. A descoberta de petróleo na área na década de 1960 foi um verdadeiro divisor de águas. As empresas do setor forneceram dados de pesquisas sísmicas aos cientistas. Isso os ajudou a formar a imagem completa de como era Doggerland. Os modelos de computador logo produziram imagens de vales de rios, litorais, lagos de água doce e colinas. Há até mesmo pegadas de tribos nômades preservadas no fundo do mar. Atualmente, os biólogos marinhos estão usando campos magnéticos para mapear esse mundo subaquático perdido. Mas Doggerland não é o único lugar no planeta que foi para abaixo das ondas. Beringia é outro mundo perdido de importância global. Esse lugar costumava ser uma ponte terrestre entre a Ásia e a América do Norte. Seu nome vem do Estreito de Bering e tem 85 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito. Mas até o final da última era glacial, essa era uma terra seca que nossos ancestrais humanos chamavam de lar. Evidências genéticas mostram que os nativos americanos viveram em Beringia por cerca de 15.000 anos. A parte central desse território era 9 vezes mais larga que o Canal da Mancha. Se você quiser imaginar como era essa terra, pense no atual Alasca Ártico. Era uma tundra de arbustos. Havia também pequenos salgueiros e bétulas. Desculpe, nada de mamutes lanosos. Animais de grande porte que pastam simplesmente não teriam comida suficiente na Beringia, embora provavelmente houvesse alces e carneiros selvagens na região. Mas a era glacial não duraria para sempre. Como em Doggerland, o nível do mar começou a subir. Isso aconteceu há cerca de 13.000 anos.
Mas nem tudo foram más notícias. Evidências científicas sugerem que, por volta daquela época, as pessoas começaram a se deslocar para o sul. Elas deixaram a Beríndia, que estava afundando lentamente, e atravessaram para o Alasca. De lá, povoaram as duas Américas. Esses foram os ancestrais das tribos nativas americanas.